Bom dia, pessoal do online. Bom dia, pessoal do presencial. Sejam muito bem-vindos todos à nossa reunião do Brasília Toastmasters. Estamos mais uma vez aqui, quase fim do ano, com a penúltima reunião em português. E eu queria dar muito boas-vindas a todos. Queria passar rapidamente a dinâmica de como que a gente vai trabalhar hoje. E hoje a gente vai ter uma reunião muito especial. Nosso mestre de cerimônias, Olavo, vai comentar. Vai ser um pouco diferente do usual, mas agradecer a todos que se disponibilizaram por uma grande reunião que vai ser igual a de hoje. Teremos 8 discursos entre online e presencial e teremos 8 avaliações. Então, realmente um volume muito grande, desafiador. Vai ser muito legal participar dessa reunião com vocês. Passando um guia rápido aqui da reunião, primeiro, para o pessoal que estiver online, deixe o seu microfone desligado, acho que é um ponto fundamental, até para o bom andamento da reunião. O pessoal que estiver aqui no presencial, aí por sua vez, evitem conversas paralelas para que a gente possa dar sequência aqui à reunião da forma mais fluida possível. Segundo ponto, se você estiver online, uma vez que você está com o microfone desligado, você dê aplauso na língua de sinais para trazer essa energia aqui para o pessoal que vier ao palco, não só presencialmente, como online também. E o pessoal que está aqui no presencial, aí sim, palmas, urros, berros, fiquem à vontade aqui para trazer essa energia positiva para o pessoal aqui da frente. Hoje a gente não vai ter palavra do dia, é uma dinâmica muito interessante que a gente tem para aprender novas palavras, ou pelo menos incorporá-las no nosso vocabulário ativo. Como a gente vai ter uma reunião diferente, o Olavo vai até explicar que hoje a gente não terá essa função aqui, que é a do gramaticista. Se você estiver online, importante, marque o PIN, né? Aí no vídeo do Zoom tem o PIN, no vídeo da nossa câmera. Por quê? Porque o nosso timer hoje é o Rafael, está aqui do lado da câmera, vocês não podem ver. Aliás, vocês podem ver daquela câmerazinha ali, eles conseguem te ver ali, Rafael. E aí, a partir dos comandos aqui do Rafael, o pessoal online também vai saber se está elegível ou não, verde, amarelo, vermelho. A gente vai ver um pouco, ele vai explicar um pouco dessa dinâmica para mostrar a questão do tempo, tanto aqui no presencial quanto no online. Outra questão muito legal, importante, é que nós mantemos as nossas reuniões no YouTube. Então, se você vier aqui à frente, eu te encorajo a vir aqui depois, na segunda ou terça-feira, a presenciar aí as reuniões, reassistir as reuniões. É sempre muito interessante, muito legal, vale muito a pena. E um ponto importante, convidado não é obrigatório a falar, então os convidados ficam à vontade aqui. A gente vai ter um tempinho ali do break também para se conhecer, mas fiquem à vontade, vocês não são obrigados a falar, que é um ambiente em que a gente não empurra ninguém para o precipício. Fiquem à vontade. Missão do nosso clube. A missão do nosso clube é desenvolver habilidades de oratória e liderança. Toastmasters é uma organização internacional, nós somos um dos clubes, que em Brasília somos o único clube, infelizmente, a gente até gostaria que tivéssemos mais, mas a missão principal do nosso clube, por que nós nos reunimos no sábado de manhã, enquanto a gente poderia estar fazendo supermercado, poderia estar no parque da cidade andando de patins, mas a gente faz isso porque a gente acredita que o clube é uma visão muito importante, uma comunidade importante para o desenvolvimento de oratória e liderança. Então, se você tem esse objetivo, vocês visitantes aqui hoje, fiquem atentos aqui que muitas coisas boas vão vir aqui por meio dessa reunião, espero que vocês gostem. Queria também passar um pouco do nosso time, da nossa diretoria aqui, fala na condição de presidente, mas temos vários do nosso board aqui, da nossa gestão 2024 e 2025 também presentes. E, claro, isso tudo aqui acontece graças à presença não só desse time que está aqui projetado, mas de todos os voluntários. Todos aqui somos voluntários, todos estamos aprendendo e ao pegar função, seja no board ou não no board, a gente é pessoal e profissional. E aqui também falar um pouco de que a Toastmasters, né, eu já até adiantei esse ponto, o Brasília é um dos clubes do Toastmasters International, que é uma organização sem fins lucrativos e que ela é desenvolvida aí por diversos clubes no mundo inteiro. A gente está a mais de 143 países, mais de 16 mil clubes, mais de 350 mil membros. Um ponto muito legal, porque esses dias eu tive uma reunião com a mentorada, a Amanda, e ela tem interesse especial, ela já teve um intercâmbio na China, ela me perguntou, tem Toastmasters lá na China? Aí a gente foi olhar lá na cidade de Xangai, Pequim, tem mais de 200, 300 clubes só numa cidade.
e aqui em Brasília a gente só tem o nosso clube. No Brasil a gente tem ao todo 30 clubes. Então aqui no Brasil a gente está ainda engatinhando, mas em vários outros pedaços do mundo aí o Toastmaster é muito mais difundido e vocês que estão nos visitando vão poder entender um pouco melhor dessa dinâmica. Por último, mostrar que aqui hoje a gente só vai ter discursos preparados e os discursos preparados eles envolvem tipicamente a nossa metodologia do PEFAS. O que significa isso? Vocês vão perceber que não tem que todas as pessoas aqui, né, vão estar numa trilha ou num nível diferente, cada um tem um objetivo diferente, não é só chegar aqui e discursar o que quiser, cada um tem o seu objetivo específico, a sua tarefa específica, e essa tarefa ela é conduzida por uma plataforma que é dada pela Toastmasters International, que é a PEFOIS. Então, é uma plataforma de ensino online em que a gente consegue se desenvolver em cada uma das competências que a gente tem, que a gente gostaria de se desenvolver, e a partir disso, a plataforma nos dá um caminho para que a gente possa estar aqui conduzindo essa reunião e discursando nos discursos preparados que a gente vai ter hoje. Um outro ponto, só para a gente deixar isso um pouco mais concreto, eu queria falar um pouco do PEFOIS. O PEFOIS ele é separado em várias trilhas, a gente tem hoje atualmente 6 trilhas, se eu não estou enganado. Uma das trilhas que a gente tem, a maior campeã que vocês vão ver aqui, é o desenvolvimento em oratória e liderança, qual que é o domínio da apresentação, que é o nome da trilha, mas queria falar um pouco dessa trilha também, que é a liderança dinâmica, em que você aprende a competências de um orador de uma liderança competente. Então, dentro ali dessa trilha, você vai ter tarefas específicas para poder se desenvolver não apenas na oratória, mas também aprender uma liderança dinâmica. Então, tem pessoas, colegas aqui da turma, que também estão aí se aventurando nessa trilha, tem várias outras. Então, se você não conhece, vai ver aqui hoje nos discursos preparados as várias trilhas em que nós estamos inseridos, os membros. Bem, mas sem mais delongas, queria passar uma salva de palmas para o nosso Toastmaster do dia, Olavo, que vai conduzir a nossa reunião. Seja muito bem-vindo, a reunião é toda sua. Bom dia, pessoal. Eu vou ser o Toastmaster hoje, ou seja, eu vou ser um mestre de cerimônias. A nossa estrutura tem 3 momentos, porém hoje é um speakathon, então ela vai ficar um pouquinho diferente. A gente vai ignorar a parte do discurso improvisado para dar foco no discurso preparado. Vão ser 8 discursos hoje. 8 pessoas passaram a semana, às vezes até um mês, escrevendo um discurso e vieram aqui hoje prestigiar a gente com esse discurso. Depois disso vão ter as avaliações e os relatórios, que são uma forma de a pessoa crescer. Ela vem aqui, ela comete alguns erros, aí a gente tenta apontar de uma forma bem carinhosa e com empatia. Ser mais longo, aí todo mundo vai poder votar tanto para os discursos preparados e tanto para os discursos, para as avaliações, discurso de feedback. Brasília Toastmasters, os líderes se formam. O tema, Speakathon, como eu comentei, vão ser 8 discursos, ou seja, vai ser uma maratona de discursos preparados. E eu quero começar apresentando as pessoas que vão me ajudar aqui hoje. A primeira delas vai ser o Rafael. Uma salva de palmas para ele, pessoal. Bom dia a todos. Hoje eu vou estar desempenhando a função de timer, que é o responsável por monitorar o tempo de cada orador que ele vai ter aqui na frente, né? Cada discurso tem um tempo pré-determinado para acontecer e eu vou ser essa pessoa que vai estar atento a esse tempo. E vou estar sinalizando para cada um deles com os cartões nas cores de verde, amarelo e vermelho, que são esses que eu tenho aqui, certo? Quando, à medida que o tempo for passando, eu vou sinalizar se ele ainda está no tempo, se ele já está se aproximando do final, e o vermelho, quando ele já tiver fechado, alcançado o seu tempo. A partir daí, ele tem 30 segundos de tolerância para finalizar o seu discurso. Ao final, a gente vai determinar se aquele orador está elegível para a votação, porque se ele passar do tempo, estourar do tempo, ele fica inabilitado para receber essa votação. Então é isso, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Rafael. A próxima pessoa que vai me ajudar aqui hoje vai ser a accounter, vai ser a Luana Costa. Ela vai explicar aqui para a gente como é que funciona a accounter. Olá, bom dia a todos. Então, hoje eu irei exercer a função de accounting, que tem como objetivo observar bem os vícios de palavras. Um dos exemplos de vícios de palavras são a, né. Então hoje eu irei observar como, costumeiramente,
ter que prestar bem atenção a todos os discursos para poder estar anotando esses vícios de palavras. E uma das dicas que eu vou trazer aqui é a respiração, uma forma que podemos estar trabalhando para poder evitar, procurar respirar e tentar também falar de modo pausado. Outra dica também é procurarmos reconhecer que temos esse vício de palavras. E, ao reconhecer, procurar evitá-los. E isso também pode ser algo gradativo, certo? E é isso. Que todos tenham uma excelente reunião e um excelente discurso. E a última função que vai me ajudar hoje vai ser o Ralph Canhete. Ele está em casa. Oi, pessoal, bom dia. Eu vou ser o avaliador geral. E como avaliador geral, por enquanto eu estou no celular, mas daqui a pouco eu vou estar no computador. Como avaliador geral, a minha função é dar feedback sobre a reunião e falar pontos de melhoria e dar feedback para os nossos avaliadores. Também estou aqui visitando na função de diretor de área também. E espero que seja uma excelente reunião e boa reunião para todos. Muito obrigado, Ralph. E agora, nesse momento, a gente vai ter o primeiro discurso preparado, vai ser um icebreaker. O que é o icebreaker? A pessoa vai trazer para a gente como que ela conheceu o clube, o motivo de ela estar fazendo parte do clube e o motivo de ela ter escolhido a trilha dela. Essa é uma das opções do icebreaker. Você também pode escolher falar de si mesmo no icebreaker. E a primeira pessoa que vai fazer o icebreaker hoje vai ser o Matheus. Ele está na trilha Domínio da Apresentação. Como o Daniel tinha comentado no começo da reunião, essa é a trilha que o pessoal mais se adere quando entra no clube. E é bem simples, ele vai dominar o palco, o gestual, a variedade vocal, e ele está no projeto Quebra-Gelo. A avaliadora dele vai ser a Naya Lima, que ela está sentada bem ali, vai pegar os pontinhos que ele mandou bem, o que ele pode melhorar. O título do discurso do Matheus é Quem Sou Eu? Acaso a Essência. Ele vai fazer um icebreaker, então ele vai ter de 4 a 6 minutos para fazer o discurso dele. E salve de palmas para o Matheus. Bom dia a todos. Quando fui buscar as informações do que eu deveria falar hoje, eu descobri que eu deveria falar sobre mim mesmo, quem sou eu, e como eu descobri o grupo Toastmaster. E aí que tá, quem sou eu? Eu fui mais profundo nisso. Quem sou eu de verdade? E hoje eu pergunto, quem são vocês? Quem é você? Cada um de vocês. Porque nós não somos nossos nomes que nossos pais nos deram, não somos nossa profissão, não somos nossos bens materiais, não somos nossos relacionamentos, não somos nossa profissão. É algo muito mais profundo. Nós somos corpo, alma e espírito, e cada um de nós temos algo único. Temos uma unicidade que veio de Deus. Então, cada um tem uma missão aqui, cada um tem um propósito. Então, sabendo disso, meu nome é Matheus Augusto, sou servidor público federal da Universidade de Brasília. Por acaso, trabalho aqui nesse prédio, aqui em cima. Uma grande coincidência. Eu não acredito em coincidências. Então, vamos lá. Eu sempre segui minha vida como uma criança comum. Na verdade, sempre fui uma criança comum. Só que eu tinha algo diferente. Desde muito novo, eu tinha grandes questionamentos para pouca idade. Por que as pessoas sofrem? Por que o tempo passa? Por que as pessoas não podem fazer exatamente o que elas querem? Qual o sentido da vida? Qual o propósito de vida? Isso eu falo quando eu tinha ali uns 10 anos, eu já tinha esse tipo de pergunta. E a vida seguiu, e apesar da vida ter seguido de forma comum, eu sempre acreditei na minha intuição, sempre tentei seguir o que eu acreditava, mas quando eu tinha ali 21 anos, eu passei no concurso do bombeiro do DF, assumi o concurso do bombeiro, e todo mundo, todos os meus amigos, todos os meus familiares estavam felizes, muito felizes por mim, estavam muito orgulhosos, só que ao assumir esse cargo, eu não estava feliz. Eu acordava todo dia às 5h30 da manhã, ficava em formação às 6 horas da manhã, ficava assim, todos os soldados ficavam assim durante mais ou menos 40 minutos às 6 da manhã, ou assim na posição de sentido também. E eu me lembro que nesses dias ficava passando na minha cabeça, caramba, o que você está fazendo aqui? Infelizmente esse cargo não tem nada a ver com você, é um cargo ótimo, mas não tinha nada a ver comigo. E eu ficava lá,
dia após dia, refletindo, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Mas todo mundo estava muito feliz, meus pais, eu estava ganhando bastante dinheiro. Como eu vou sair desse cargo? Até que um dia eu pensei, eu vou sair. Deus está me falando isso. E um dia qualquer, peguei meu carro, escutando um louvor da igreja, eu cheguei lá no bombeiro e falei, e senti, é hoje, eu vou sair desse cargo, não tem nada a ver comigo, e pedi exoneração para o tenente. E esse dia foi o dia mais feliz da minha vida até hoje, porque pela primeira vez eu tinha tido coragem de fazer algo sem falar com ninguém, sem falar com os meus pais. Tinha falado com a minha namorada já, mas não tinha pedido permissão para ninguém para fazer aquilo. E aí então eu saí, cheguei em casa, contei para os meus pais e eles ficaram muito decepcionados. Eles ficaram muito tristes. Mas eu falei para eles, podem acreditar em mim, vai dar certo. Continuei estudando, passei aqui, hoje estou muito feliz. E depois de passar aqui, eu comecei a escutar vários audiobooks sobre mentalidade, sobre desenvolvimento humano, sobre psicologia, neurociências. E eu aprendi tanto que eu senti, caramba, eu preciso falar para as pessoas agora tudo isso que eu aprendi. Mas eu tenho dificuldade da oratória, eu tenho dificuldade de me expressar. Como eu vou fazer isso? Até que um certo sábado, minha chefe me pede, você pode ir lá no trabalho hoje, pegar uma chave e resolver um negócio para mim? Aí eu, claro, vou lá. Era novato, tinha que vir. E ao chegar aqui, eu encontro uma integrante do grupo, a Aleteia, e ela me pergunta, você sabe onde está a chave do grupo? Ou a chave do auditório? Aí eu falei, não, mas vamos tentar arrumar. Aí eu, por quê? Ah, porque a gente tem um grupo de oratório aqui, e eu queria perguntar se você não queria participar com a gente. Então, essa grande coincidência, esse encontro que pareceu tão certo para mim, porque me ajudou a encontrar exatamente o que eu estava procurando, uma forma de melhorar a minha oratória. E a partir de agora, através desse grupo, eu acredito que vai ser uma ferramenta para eu poder levar a minha mensagem para o mundo. E qual é a minha mensagem? E aí eu volto lá no início. Eu volto lá no início do discurso e pergunto: quem são vocês? Eu tenho certeza que em todos aqui tem algo que vibra dentro. Tem algo que vocês fazem que o tempo para. O que vocês fariam se vocês tivessem certeza que não podem falhar? Se vocês tivessem certeza que não podem falhar. Cada um aqui tem uma missão grande e ainda dá tempo para todo mundo. Se você impactar 10 pessoas com a sua missão que Deus trouxe você para fazer aqui, você já cumpriu a sua missão. E se alguém me perguntar hoje quem eu sou, depois desse discurso eu sei que eu sou um eterno aprendiz que resolveu trocar as expectativas externas pela leveza da minha essência. Eu sou uma pessoa que quero fazer as pessoas encontrarem quem são elas mesmas, qual é a essência delas. E eu sou uma pessoa que quero fazer as pessoas encontrarem o brilho no olhar novamente, aquela coisa que vibrava dentro da pessoa desde que ela era criança. Muito obrigado, e é isso. Muito obrigado, Matheus, por trazer essa mensagem incrível para a gente. É sempre muito, muito difícil estar aqui na frente, principalmente quando é a primeira vez. Mas uma parte do seu discurso você comentou, pô, tem um pouco de dificuldade com a oratória. Imagino que você já vai começar a superar isso, vendo você aqui na frente. Agora a gente vai dar um feedback online para o Matheus, e agora a gente manda uma mensagenzinha para ele, ele vai receber esse feedback amanhã. Tá, acabou de me avisar que acabou o tempo, mas vocês podem continuar escrevendo, que tem um tempozinho até começar o próximo discurso. Agora o próximo discurso também vai ser um icebreak, vai ser do meu mentorado Marcos Cruz. Ele vai fazer o quebra-gelo também, igual o Matheus, então eu não vou explicar de novo como é que funciona o quebra-gelo. A avaliadora dele vai ser a Gisele Alvarenga, que está lá nos Estados Unidos, acordou muito cedo para estar aqui com a gente. Muito obrigado, Gisele. O título do discurso dele é O Renascimento do Direito, a Era da Inteligência Artificial. Então, acredito que ele vai trazer um pouquinho do trabalho dele aqui para a gente. Penso, logo existo. Essa foi uma frase dita por René Descartes, um grande matemático e filósofo. Eu gosto muito de filosofia. Em um icebreaker, como foi dito, nós estamos aqui para que possamos nos apresentar. E eu digo que gosto muito do direito, o direito me faz pertencer ao mundo, as ciências jurídicas me faz pertencer ao mundo. Eu escolhi esse título, O Renascimento do Direito, a Era da IA, justamente porque hoje o maior hype que nós temos hoje é
a inteligência artificial. Quem de vocês, levanta a mão rapidamente, eu não vou poder ver todos que estão online, mas já utilizou algum tipo de IA? Praticamente todos. Então, é interessantíssimo a gente olhar que estamos na época da inteligência artificial. E eu tenho utilizado dentro do meu trabalho, eu sou servidor público federal também, sou advogado da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, uma empresa estatal, estou em uma divisão de inovação. E nessa divisão nós temos implementado a utilização de inteligência artificial em todos os nossos projetos. Hoje nós temos Gemini, Cloud, Copilot, Mistral, vários tipos e vários métodos que podemos utilizar que facilita a nossa vida. Quem nunca teve que lidar com termos jurídicos, como baixar um aplicativo e você olha tantos termos complexos e você concorda com aquilo, você nem lê. Quem lê? Levanta a mão quem lê quando vai baixar um aplicativo. Os termos. Mais ou menos, exatamente. Só que hoje nós temos ferramentas que você pode colocar ali aqueles termos, jogar em uma inteligência artificial, ele vai resumir para você, às vezes até com emojis, às vezes até com formas muito mais simplórias, mais tranquilas para vocês analisarem, para ter um feedback bacana, um feedback legal. Eu desenvolvi alguns prompts dentro da minha área de atuação que deixa que qualquer pessoa leiga vá utilizar termos jurídicos e entender aquilo de forma simples. Ele vai simplesmente colocar ali uma publicação, colocar um termo técnico, um termo jurídico, lançar na IA e vai ter o passo a passo ali com emojis, com linguagem simples, com formas muito tranquilas para que ele possa entender, compreender e ter aquilo de forma muito filtrada, sabe? Então, eu sou aquela pessoa, como no filme A Origem, a Inception, que tem o Leonardo DiCaprio, que eu achei que é um filme fantástico, que ele coloca, vamos disseminar a sementinha, aquela semente que vai literalmente deixar plugado aquela ideia. E a minha ideia hoje de trazer esse discurso é me apresentar para o Toastmaster Brasília, me apresentar para Brasília, me apresentar para o Brasil, me apresentar para vocês, mas deixar essa sementinha plugada no coração de vocês de que não é que, poxa, a IA vai nos substituir. Não, não vai nos substituir. O que vai substituir, o que vai acontecer é quem usa isso de forma inteligente, sim, vai ser algo literalmente disruptivo. Quando eu gosto de falar muito de inovação, isso para mim toca meu peito, toca meu coração. O que é algo inovador? É algo disruptivo, é algo que transcende. Eu gosto muito dessa palavra, transcender, transbordar, ir além. Eu gosto muito de filosofia, como eu falei, eu acho que o Marco se define como um ser que é advogado, mas na minha habilidade, no meu hobby, é filosofar, é falar, é transcender nesse aspecto. E gosto muito de Nietzsche. E Nietzsche ele vem para, em filosofias amarteladas, quebrar paradigmas e conceitos pré-estabelecidos. E nesse sentido, eu venho aqui para vocês falar de algo que toca o meu coração, que é as ciências jurídicas tendo um renascimento na época da IA. E como falei para vocês, eu vou falar aqui algumas ferramentas e indico para vocês. Primeiramente, Copilot, que é da Microsoft, é uma excelente ferramenta, indico muito para vocês utilizarem. A OpenAI tem o mais famoso, que é conhecido como ChatGPT. Nós temos também o Gemini, da Google. Nós temos também a Mistral, que é uma IA de linguagem aberta, assim como vou comparar aqui o software aberto, que é o Linux, nós temos a Mistral e várias outras. E temos algo super interessante, que é a Character IA. Ela pode simular qualquer pessoa que já está viva ou morta, ou até um personagem que você queira conversar sobre. Você pode baixar lá e utilizar, extremamente interessante. Eu mesmo baixei e criei o personagem que é o Jean-Paul Sartre e o Albert Camus, que são dois filósofos que gosto bastante, e tenho conversas e diálogos ali super interessantes sobre filosofia, sobre absurdismo, sobre um livro que gosto muito, que indico a vocês lerem também, que é O Mito de Sísifo, e a gente conversa muito sobre isso. Então, é extremamente bacana, relevante, essa quebra de paradigma. E dentro do direito, eu tenho utilizado isso de forma muito preponderante, de forma muito marcante. Então, a semente que eu quero colocar para vocês é: quebrem paradigmas, não se limitem, utilizem
a IA de forma responsável, ética, mas não deixe de utilizar. Isso, assim como The World Wide Web, WWW, que é a internet surgiu de 80 para 90 e quebrou paradigmas, a inteligência artificial veio também para quebrar paradigmas dentro do direito, dentro da sociedade contemporânea, na sociedade pós-moderna. Nesse sentido, eu vou concluir a minha fala agradecendo a todos. Obrigado. Agora, o Times pode colocar 1 minuto e meio, por favor, para a gente dar um feedback para o Marcos. Ele deve receber esse feedback amanhã, na hora do café da manhã, então uma ótima forma de começar o seu domingo. O próximo discurso vai ser da Marcela Gerbiz, ela está lá no Espírito Santo, ela se juntou ao nosso clube, ela está na trilha Comunicação Visionária, uma trilha bem interessante. Alguns membros do clube, se eu não me engano, a Nayá, a Natália fazem parte dessa trilha. Ela também está no quebra-gelo, igual os outros membros anteriores. O objetivo eu já comentei. O avaliador dela vai ser o Daniel Pina, o nosso querido presidente. E o título é Impermanência, a Constante da Vida. Bom dia. Inicialmente, eu queria convidar vocês, né, hoje no meu discurso sobre impermanência, que é uma constante e também uma verdadeira arte na vida. Eu queria convidar cada um de vocês a fechar os olhos e a imaginar. Imaginar o que vocês fariam, o que aconteceria amanhã se vocês fossem dormir e acordassem somente com as pessoas e com as coisas pelas quais vocês foram gratas hoje, no dia de hoje. Como seria se todo o resto deixasse de existir? É forte, né? Bom, pode abrir os olhos. Depois disso, eu comecei a agradecer por cada pequena coisa da vida. Foi uma provocação que uma professora de yoga me fez recentemente e me fez repensar. Meu nome é Marcela Kamisaska Gerbes, eu tenho 42 anos e tenho uma filha maravilhosa de 5 anos. Então, o que é impermanência? Eu fui olhar no dicionário, quando eu primeiro me veio essa ideia de falar sobre impermanência, porque eu queria saber qual que era o verdadeiro sentido, significado da palavra. Em português se diz que o que não é permanente é instável e inconstante. E aí, e no espanhol, eu fui buscar que ele nos fala da constante mudança, nada é para sempre. São as coisas que nem o bem nem o mal duram para sempre e que algumas coisas nos fazem sofrer, algumas coisas nos fazem felizes, mas nada dura para sempre. Então, contando para vocês um pouquinho da minha experiência com o que é impermanente, transitório, inconstante e uma montanha-russa que foi a minha vida, aí principalmente nessa minha primeira infância, eu fui fabricada em Niterói, no interior do Rio, né? Eu nasci em Belo Horizonte e logo em seguida meus pais se mudaram para Parnaíba, no Piauí. Meu pai trabalhava em obra pela Andrade Gutierrez e a gente vivia em constantes mudanças. Então a gente passava aí em torno de 1 ano e meio, 2 anos em cada lugar e não parávamos de mudar. Nós fomos então para Bolívia. Eu tinha aí 2 anos, 1 ano e meio para 2 anos. Logo em seguida mudamos para Araçatuba, no interior de São Paulo. E logo em seguida mudamos para São José dos Campos, no interior de São Paulo também. E lá para os 6, 7 anos eu já estava aprendendo algumas técnicas de como fazer amiguinhos na escola, porque às vezes a gente saía de uma escola no meio do semestre e a gente tinha que aprender rapidamente a se remanejar, a se adaptar a novos ambientes onde a gente era jogado. Viemos então para Vitória, no Espírito Santo, na idade de mais ou menos 12 anos, e depois viemos para Vila Velha, e aos 15 fui para Palmas, em Tocantins. Logo em seguida, aos 16, eu fui fazer um intercâmbio na Inglaterra. E quando eu voltei da Inglaterra, eu fiquei 1 ano lá, voltei para Tocantins. E vocês imaginam o choque, o impacto. E eu que já tinha decidido a minha profissão. Eu já tinha tido esse contato com tantas culturas diferentes, comidas diferentes, né, e inclusive idiomas diferentes, e eu tinha decidido que eu queria trabalhar no comércio internacional. Comecei a dar aula de inglês, né? Dei aula de inglês na Wizard, ainda aí morando em Tocantins. E aí eu decidi que eu queria sair de Palmas de qualquer jeito. Quando eu consegui vir para cá, para o Espírito Santo, eu fiquei super feliz, contente, e era um novo sonho, um novo ciclo dessa etapa das impermanências da vida, né? E aí eu vim, consegui trabalhar como professora de inglês enquanto eu fazia meu curso de Relações Internacionais.
E aí, logo em seguida, eu já comecei a buscar um estágio. Aí, saí do meu trabalho, ganhava R$ 1.000 por mês, eu estava super contente para ganhar aí menos da metade do que eu estava ganhando para trabalhar no estágio. Aí tem dessas coisas, né? É a impermanência da vida. As, as coisas que acontecem, a gente vai aprendendo a se adaptar, né? Então, no meu primeiro emprego oficial, que eu trabalhei numa empresa chamada Pimpolho Calçados Infantis, que é uma fábrica de calçados, comecei a viajar, viajava bastante, comecei a viajar para São Paulo, viajava para a Europa, para a América Latina, para participar de feiras e eventos, visitava clientes, e principalmente minha especialidade, que eu era apaixonada com prospecção de novos clientes. Então, às vezes, meu diretor, né, que era o dono da empresa, falava: olha, a gente está precisando abrir mercado na Colômbia. Você pode passar uma semana lá? Eu falei: "Pô, claro que posso." Aí meus pais ficavam desesperados, eles moravam em Tocantins ainda. Mas seu chefe é louco, ele vai te mandar sozinha para o exterior, ele não sabe o que ele está fazendo. Eu falei: Até meu próprio chefe tinha mais confiança em mim do que meus próprios pais. Mas é aquela preocupação normal de pais que hoje eu entendo super. Então, aos 21, eu já viajava bastante, e aos 26, eu já conhecia 36 países viajando pela empresa. Com esse meu sangue cigano, eu acabei indo para a Austrália fazer um MBA, e eu tinha certeza dentro de mim que nada ia me parar. Eu cheguei lá com sangue nos olhos, faca nas mãos, queria dominar a Austrália, e liguei para todo mundo para conseguir um emprego, estava fazendo um MBA lá, falei: gente, quem que vai me parar? Eu já falo inglês, já falo espanhol, já tenho experiência de trabalho, ninguém vai me parar nessa Austrália. E aí comecei a fazer contato com todas as empresas e não consegui emprego na minha área, porque os vistos lá de trabalho são super diferentes daqui, e não consegui. Fiquei na Austrália, gastei todo o meu dinheiro para conseguir o visto australiano, porque eu queria morar lá. E aí, o que que aconteceu? Decidi que iria voltar. Meu pai também ficou doente. Depois de quase 5 anos, eu voltei para o Brasil. E aí, em 4 meses, o governo australiano me manda uma mensagem: o seu visto foi aprovado. Eu xinguei o governo, xinguei o país. Eu estava bem brava. Mas eu já tinha feito minha casa aqui, já tinha comprado meu carro, já tinha me adaptado. E eu acho que esses momentos, né, de mudança de ciclo, né, a gente aprende a ter um olhar um pouco mais gentil para a nossa jornada, que a gente aprende a enxergar o hoje, porque a questão da impermanência realmente ela precisa ser estudada, né? Porque é uma arte. A gente passa tanto tempo tentando se fixar, ter segurança de alguma coisa, ter posses, e a gente nasceu sem nada e a gente morre e não leva nada. Então, por que será que essa nossa busca tão grande, ela fica em cima de posses, né? Eu peço a vocês, então, que se conectem fortemente com o presente, quando vocês sentem esses ciclos de mudança ou se sentem muito eufóricos ou felizes ou tristes, porque tudo é o que a gente faz, né, com os nossos momentos. A gente pode enxergar de um lado positivo e de um lado negativo. Então, a gente sabe, né, que a gente está vivendo em um mundo de constantes mudanças, e eu acho que, então, esse é o meu convite para vocês, de sempre viver o presente, respirar fundo nos momentos de instabilidade, se conectar com o seu eu hoje, né? Porque a gente sabe que o passado já aconteceu, ele não pode mais ser alterado. O presente está aqui, a gente está vivendo ele agora, e o futuro a gente nem sabe se vai acontecer. Mas se a gente está conectado agora, a gente pode fazer dele um futuro excelente para a gente, para nossa família, para os nossos amigos, que são o que dão mais alegria na nossa vida e nas impermanências dos ciclos. A galera hoje tá fazendo ótimos icebreakers. Eu lembro do meu, só fiquei aqui parado, olhando para todo mundo, nem mexi o braço, nem nada. Só já se mexendo aqui, utilizando todo o palco. Fico muito feliz com isso. Então, fiz feedback aqui para ela. Impermanência a constante da vida. O próximo discurso vai ser da Natália Antesana. Ela tá na trilha Comunicação Visionária, assim como a Nayá e a Marcela estavam. O projeto dela é um projeto diferente da Icebreaker, é bem interessante. No dia 3 de agosto, ela veio aqui, fez um discurso. O Douglas, que está bem ali, deu um feedback para ela e hoje ela vai aplicar o feedback no discurso. Ela pode escolher refazer o discurso ou escrever um novo. Ela já vai ter de 5 a 7 minutos para fazer o discurso dela. Eu vou ser o avaliador dela, então você espera eu sentar bem ali só para ficar tudo certinho. O título é Identidade e Estilo. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre roupas, mas eu me esqueci de esperar o meu avaliador.
Mas não apenas sobre roupas. Hoje a gente vai falar sobre estilo. O estilo, antigamente, era um instrumento feito de metal pontiagudo usado para desenhar, para escrever. Com o passar dos anos, o estilo tomou outro significado, que é você fazer alguma coisa de uma forma muito única, muito particular. E passou a ser usado em diferentes contextos, como a moda, que é o que eu vou falar hoje, a arquitetura, escrita, música e até mesmo comportamento pessoal. A gente usa estilo, então, em diversos campos para falar sobre algo bem peculiar, desenhado de uma forma única. No contexto da moda, no entanto, eu percebo que a palavra estilo, moda, às vezes vem com uma conotação negativa, pejorativa. A gente fala, gente, isso não é importante. Para que eu vou me importar com as minhas roupas, se o que importa é meu conteúdo? Algo assim, eu não sei se vocês também têm essa impressão. Mas a verdade é que a moda é uma representação da nossa forma de nos apresentarmos ao mundo. Então, assim, não apenas a nossa roupa, mas a nossa postura, o nosso tom de voz, tudo isso, ele fala sobre quem nós somos e também sobre como a gente se sente. Ele é um instrumento de expressão de nós mesmos perante o mundo. Como isso não pode ser importante, né? E apesar da gente ter essa noção, a profundidade desse entendimento veio para mim por meio da observação da minha filha, a Manu. Ela tem 7 anos e meio já, e eu percebi que aos 7 anos virou uma chavinha nela. E ela que, até então, ela sempre foi muito livre no seu vestir, ela fazia até umas combinações de estampas um pouco duvidosas, mas eu sempre deixei ela bem livre. A partir dos 7 anos, ela virou uma chavinha e eu, de novo, fui ler. A gente, que é mãe, a gente sempre lê na gravidez, em determinadas fases, né? Fui ler e vi que ela estava vivendo um processo bem profundo de solidificação da sua autoestima e da sua inserção social. Então, olha como isso é rico. Trazendo para a gente, e aí que estamos em fases diferentes, né, mas já somos adultos, existem diversas teorias que falam sobre a importância dessa expressão na moda, para o nosso autoentendimento e para a nossa inserção na sociedade. Para quem não sabe, existe na disciplina positiva uma frase muito famosa sobre a nossa maior necessidade, ser humano, que é a necessidade de se sentir pertencente, fazer parte da nossa família, do mundo, do nosso bairro, da nossa escola. E a Manu estava nisso. Nós também vivemos esse processo. E aí eu vou citar para vocês a teoria do Carl Rogers, que fala sobre a moda como um instrumento que permite a gente alinhar quem nós somos com a forma como nós nos vestimos, nos expressamos, nos mostramos. Além disso, existe um livro bem famoso, disruptivo na área dele, que chama Moda, Cultura e Identidade, que faz a relação também entre a moda e a nossa sensação de pertencimento no nosso contexto social. E, por fim, na psicanálise, eu vou citar o Erik Erikson, que fala sobre como a moda ela é essencial para a gente analisar e construir a nossa identidade, mas mais que isso, a nossa identidade está aqui, a gente falar sobre o nosso propósito de vida, um futuro, a gente construir um caminho. Então, gente, eu venho aqui nesse discurso defender que a moda, dentre todas essas áreas na qual a gente usa a palavra estilo, não é um assunto menor, ele não traz temas de futilidade. A moda ela pode ser usada como uma importante ferramenta de autoconhecimento, de autoexpressão, e a gente pode projetar caminhos, ideias, escolhas por meio da nossa vestimenta, que é só mais um elemento. Ela não é formada apenas de roupas, mas a gente está falando de cores, de estilos, de lugares que a gente quer alcançar, de posições que a gente quer galgar. A gente está falando de uma vida que a gente quer desenhar. Então, de novo, voltando para aquele instrumento antigo, né, que era usado para
a gente escrever ou desenhar, a moda pode ser utilizada para a gente desenhar a história que a gente quer viver nas nossas vidas. Muito obrigada. Tá, mas pode colocar 1 minuto e meio? Muito obrigado. Eu vou chamar o timer agora, ele vai dar o feedback do tempo das pessoas e depois a gente vai começar a votação para o primeiro momento do discurso. Então, nesse primeiro momento, nós tivemos 4 discursos e 3 deles se habilitaram para a votação. Foi o Matheus Ursulino, com 6 minutos e 9 segundos. O Marcos Cruz ficou com 6 minutos e 3 segundos. E a Natália Antesana ficou com 5 minutos e 17 segundos. A Marcela Gerbes, ela ultrapassou o tempo, fez em 8 minutos e 3 segundos, ficando assim, então, inapta para votação. Agora a gente vai começar algo diferente aqui no Toastmaster. Como vão ser 8 discursos, eu tive a ideia de separar os primeiros do nível 1, foram os que nós tivemos agora, para votação. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Timer. Agora a gente vai para a parte dos feedbacks dos avaliadores e avaliadoras. Vamos começar com a Nayá Lima. Ela vai avaliar o Matheus e ela tem de 2 a 3 minutos para fazer isso. Bom dia, tudo bem? Matheus chegou aqui, ele deu a história dele. A gente lembra da Aletheia comentando que a gente está aqui na UNB e vem uma pessoa, e a gente sempre ficava um pouquinho nervoso em relação a isso. Então, Matheus, seja bem-vindo, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. E eu fico muito feliz em estar te avaliando com a Icebreaker. A gente conversou um pouquinho antes e você falou das suas expectativas em relação a esse discurso que é sempre muito bom, muito interessante, que é para quem você vai se mostrar aqui, tanto para a gente quanto para quem está online. E você me pediu desenvoltura no palco e outras coisas também, mas eu falei para você, peraí, você está indo muito rápido. Não sei se eu falei isso para você, assim, porque aqui você estava se apresentando e você começou de forma muito impactante, com uma pergunta. E é sempre muito bom quando a gente faz uma pergunta para a plateia, principalmente. Não que a gente precisa ter uma resposta ali no momento, mas a gente fica pensando nela por muito tempo. Eu espero que as pessoas voltem para casa perguntando, quem sou eu? E você passou por um storytelling, uma jornada de herói ali, muito interessante, que você traz para a gente isso. Isso é muito rico, da gente conhecer você logo de cara, que você largou grandes expectativas, principalmente dos seus pais, como foi visto, e correu o seu próprio caminho. Isso é muito bom. E você está fazendo o seu caminho aqui. Então, eu acho que você trouxe o storytelling. Espero ver isso aqui muito tempo. O storytelling ele é muito forte, sempre. Quem é você? Quem você fez? Você trouxe isso. 21 anos, bombeiro. Você teve um posicionamento no palco bem interessante. E eu senti muito uma conversa com um amigo. Desculpa sendo um pouquinho aqui, mas foi como você estivesse conversando, abrindo o seu coração, realmente. E você falou de exoneração e trouxe... a exoneração trouxe uma felicidade, que pode ser uma coisa muito estranha muitas vezes. Você bombeiro, quantas pessoas não querem ser bombeiro? Mas você está correndo o seu caminho realmente ali. Então, você falou em melhoria da oratória, principalmente trazendo aqui. A gente vê que você está preparado, você está maduro, mas tem um ótimo caminho aqui para ser feito, uma jornada aqui no Toastmaster. Então, eu convido você a realmente se jogar, palavras da Aletheia, tá, gente? Que ela sempre fala, se joga. E você fez uma estrutura bem interessante. No final, você falou assim, a mensagem final, voltando para o início. Quem sou eu de verdade? Então, eu te pergunto de volta, quem é você de verdade? E o que é que você vai trazer aqui para o nosso Toastmaster? Seja bem-vindo. E agora nós vamos passar para a avaliadora do Marcos, que é a Gisele. Ela está lá nos Estados Unidos. Seja bem-vinda, Gisele. Bom dia, gente. É difícil fazer avaliação depois da Nayá, né? É um desafio. Marcos, parabéns pelo seu primeiro discurso. Eu não consigo te ver na câmera, mas eu acho que você está aí. Parabéns pelo seu primeiro discurso. Você me disse que você está na trilha domínio da apresentação, e essa é uma trilha que busca realmente o contato com a plateia, e o retorno e a participação da plateia junto nos discursos, né? E você me disse que você queria desenvolver uma comunicação mais clara, assertiva e persuasiva, especialmente no contexto profissional. Então, a primeira coisa que eu quero te falar é que você conseguiu trazer toda a energia que você tem com a vontade de fazer a inteligência artificial ser algo conhecido por todos e utilizado por todos. Então,
como pessoa inovadora, né, tem essa energia de querer mostrar, de estar super empolgado com isso. Então, é muito legal, a gente conseguiu perceber, sentir essa energia sua. Alguns pontos de melhoria. Cuidado com a movimentação no palco. Você estava se movimentando bastante, mas tenta fazer essa movimentação um pouco mais intencional. Pareceu um pouco de nervosismo. Eu vou dizer que você não usou muitas palavras como muletas, mas você teve alguns gestos como muletas. Uma delas seria essa movimentação um pouco excessiva no palco. Outra, você estava coçando o nariz. Eu faço muito isso também. Meu nariz coça quando eu estou nervosa. Eu coço o olho, assim. E olhando no relógio. O timer está aí para te ajudar. Você não precisa ficar olhando no relógio. Você pode tranquilizar. Para o seu próximo discurso, tenta desencanar disso. Você está preparado, você sabe o que você quer falar, você sabe que vai dar tempo. Fica tranquilo. E um ponto para você se desafiar. Seu contato com o público foi muito legal. É muito difícil fazer isso no primeiro discurso, então também parabéns por isso. E um ponto para você se desafiar é para um discurso persuasivo, que é o que você quer fazer, e isso vai até um pouquinho além do discurso de icebreaker nesse momento, mas como pessoa inovadora, eu acho que você gosta de feedback para melhoria também. Então, tente trazer fatos concretos. Tente mostrar algum número no telão. Às vezes pode ser um slide só, ou alguma coisa que a gente possa observar aquilo que você está querendo nos persuadir. Então, fica uma dica para um próximo discurso, mas parabéns, foi excelente. Você tem o dom da fala. Eu acho que vai ser incrível te ver evoluir aqui no Toastmasters. E agora, nós vamos ter feedback para Marcela Gervis, está lá longe da gente, mas daqui a pouquinho vai ser com o Daniel. Parabéns todos pelos icebreakers. Nível 1 aqui já está nível 5, né? Mas queria primeiro falar aqui com a Marcela. Primeiro, Marcela, parabéns. Você fez um ótimo discurso. Você trouxe uma apresentação, né? Hoje o teu objetivo inicial aqui era se apresentar ao clube. Você fez isso com excelência. Então esse foi um ponto de destaque da tua fala. Você até me falou que o seu objetivo pessoal era se desenvolver sem medo de falar em público. Eu tenho que te dizer que você, definitivamente, se você tem medo de falar em público, você não demonstra isso. Foi muito segura o tempo inteiro, de começo ao fim, você dominou o teu espaço aí, em nenhum momento mostrou insegurança. E falou também que era um ponto de adquirir mais confiança em você mesmo. Então, nesse ponto, eu acho que assim, você já começou super bem aqui dentro do Toastmasters e tenho certeza que você vai ainda muito além. Queria te parabenizar porque você foi super fluida no teu discurso. Houve, por exemplo, momentos em que você costurou a história muito bem, começou com uma inserção aqui para o pessoal, né? Para que nós imaginemos uma cena e tudo mais, trouxe para a sua história e no final você engatilhou ali um convite para todos. Então, a tua estrutura estava muito bem montada e isso, parabéns pela estrutura do texto que você fez, montou muito bem, porque eu sei que você já estava há muito tempo se preparando. Uma outra coisa que eu queria também te parabenizar é que você fez um excelente storytelling. A gente falou, a Nayá falou aqui do storytelling, você contou a sua vida de uma forma que todo mundo estava querendo saber, e o próximo passo, e o próximo passo. Então, foi muito legal o que você trouxe, parabéns por isso. Um ponto, né, que eu queria destacar, você colocou assim, eu achei interessante quando você assim, falou sangue nos olhos, ninguém pode me parar, e você foi mais agressiva na câmera, e isso é legal, e eu enfatizo para que você faça cada vez mais isso, porque isso traz mais dramaticidade e a história fica mais interessante ainda. Um último ponto, assim, mais para se desafiar. A Gisele também está na câmera agora, e não sei se você reparou, né, que às vezes a nossa câmera ela é muito focada no nosso rosto, e aí a gente prejudica um pouco a movimentação. Eu conseguia ver os teus braços ali, a tua movimentação, mas muito pouco. E aí, ali vendo a Gisele agora, ela colocou ali um bracinho de dinossauro, né? Coloca o braço um pouquinho mais perto do rosto, para que a gente possa entender qual que é a tua comunicação também corporal, porque já é um pouco prejudicado por conta da questão da câmera. Eu acho que isso é um ponto que a gente pode aprimorar. E outra questão também, acho que um ponto de desafio, e isso vai ser natural, é trazer mais variação vocal.
Então, certos momentos você utilizar um pouco mais da pausa estratégica. Então, certos momentos falar da tua história, eu sei que o tempo estava um pouco corrido, e isso mostrou, né, até pelo tempo que você um pouco ultrapassou, mas tentar parar um pouco, até para que as pessoas assimilem um pouco melhor a tua história e você continue aí brilhando entre os nossos palcos. Agradeço, Marcela. E agora eu vou avaliar a Natália, deixa eu só pegar minha colinha aqui. Como eu tinha comentado antes, o discurso da Natália hoje é avaliação e feedback 2, ou seja, ela já fez um discurso anteriormente e trouxe para a gente um ótimo discurso com o mesmo nome, só que hoje ela trouxe coisinhas novas, ficou bem melhor do que o antigo, o que mostra que ela teve um progresso. Era exatamente o que o Douglas tinha trago para ela melhorar a questão da variação vocal, que era algo que ela pediu para eu prestar atenção. Então, logo de cara, já quero falar que você está aprovado, deu tudo certo no seu discurso. Adorei o tema, identidade e estilo, é algo que eu tentei me vir um pouco mais arrumado hoje. Eu acho que a última vez eu estava até de regata, um negócio assim. Então, fiquei meio self-conscious aqui, então tentei vir mais arrumado. Na última reunião que o Daniel foi Toastmaster do dia, ele trouxe 3 formas de começar um discurso, e a forma que ele considera a melhor era o storytelling. Foi exatamente como você começou hoje, comentando do que significava o estilo antigamente, que era uma agulha, que era utilizado, e como isso foi transformando ao longo dos séculos. Isso é ótimo, porque já conecta a gente, já traz a gente para o seu discurso. Quero saber o que ela vai falar mais. A questão da variação vocal, principalmente quando você comentou da sua filha, foi ótimo, deu para a gente entender toda a emoção que você estava querendo passar para a gente. Outra coisa, no seu último discurso, você utilizou slides. Então, o que aconteceu algumas coisas é que você parava o discurso, vinha aqui, lia um pouco, eu percebi isso, mas hoje você comentou comigo que queria lembrar de tudo, e você lembrou, não precisa usar os slides aqui ou ali, o que é ótimo. Você também trouxe um livro, o que traz um peso para a sua fala. É argumento de autoridade, que a gente chama, então é algo que é ótimo para você sempre trazer. Algo que comentaram para o Marcos trazer, fato. Você já trouxe isso, que é ótimo. Na questão do que você pode melhorar um pouco, é a questão das palavras de preenchimento. Mas isso é com o tempo. A gente está aqui, esse foi o seu terceiro discurso, que eu pensei que já ia ser o quinto, pelo como você está se comunicando, mas no caso, a experiência que a gente tem aqui na frente ajuda na hora das palavras de preenchimento. A Luana vai trazer daqui a pouco feedback para você sobre isso. E o que você pode se desafiar? Teve alguns momentos que você saiu daqui, ó. Então acredito que ficar mais nessa área. Hoje a gente acabou esquecendo de fazer o X aqui, para a gente tentar focar nele. Mas para a gente que está na plateia, na audiência aqui presencialmente, isso não importa tanto. Mas para quem está aqui em casa, se você for rever o seu discurso, vai ter momentos que você vai estar aqui, ó. Você fica um pouco longe. Aí tentar ficar mais nessa parte aqui. Você já está se movimentando muito bem no palco, o que é ótimo. E outra coisa é que de vez em quando você parava um pouco sua fala. Eu acredito que isso você pode melhorar. Mas o meu maior desafio para você, que um passarinho me falou que você está querendo o Triple Crown também. Então, meu maior desafio vai ser para você fazer mais um discurso ainda esse ano. Nós temos vagas para uma reunião em inglês que vai ter em dezembro e uma outra para o Spicaton que a gente está querendo fazer. Então, se você quiser, seja bem-vinda. Muito obrigado, Natália, por esse discurso hoje e tenha um ótimo sábado. E agora eu quero chamar o Timer, ele vai trazer um relatório e vai falar quem dos avaliadores estão elegíveis para serem votados. Bem, dos avaliadores, todos estão elegíveis para a votação, sendo que a Nayá fez o tempo de 2:38, a Gisele fez em 2:56, o Daniel fez em 3 minutos e 3 segundos e o Olavo fez em 2 minutos e 58 segundos. Estão todos elegíveis. E agora você poderia colocar 1 minuto para a gente fazer essa votação? Então hoje nós vamos ter 4 vencedores do dia, diferente do tradicional que são 3. Deixa eu fazer minha votação. Deu tempo e agora nós vamos para Network Breaking. Vai ser de 5 minutos, se você quiser já colocar o tempo. Muito obrigado, Rafael. Até daqui a pouco, pessoal. E tem uma ótima Network Break aí. Muito obrigado, Pamela, por se assumir hoje. Hoje a gente tem uma convidada que é a Cândida. Eu queria saber de você, Cândida. É a segunda vez que você vem, não é? Ou mais? É, minha segunda participação com vocês. Bom dia, tudo bem, pessoal? Obrigada pelo acolhimento mais uma vez. Até compartilhei com um colega que me mandou o convite. Estou em falta, preciso me organizar aí, tem algumas coisas acontecendo, para que eu possa estar presencial com vocês e evoluir nessa parte também da comunicação, que para mim é um desafio. Então, eu
Estou Ah, aqui me você mora em Brasília organizando. também? Moro aqui em Ah, que delícia. Brasília, moro em Brasília e avaliando aí, dando uma verificada aí, o nível da galera tá lá em cima, hein? Que top, É, que top. perguntar, você é nutricionista? Não, acho que não. Não é Oi? porque eu lembro, você é nutricionista? Não sou. Não sou Ah, nutricionista. teve a moça que veio aqui pra cima com você, que ela falou que tava entrando no Toastmaster, tava buscando Toastmaster pra virar social media. Aí eu lembrei. Então, hoje a gente tem uma reunião diferente, que a gente está fazendo esse Picaton, como você deve ter percebido, e assim, esse Picaton é muito legal, por quê? Porque basicamente o que ele faz é trazer uma maratona de discursos para as pessoas poderem discursar, porque nosso corpo está ficando cada vez mais cheio, está faltando agenda, basicamente. Mas a gente sempre arruma um jeitinho ou outro de conseguir colocar as pessoas. E aí, o que que você está achando desse Picaton? O que que você achou dessa dinâmica Aí diferente? eu achei bem bacana, bem inclusiva, né? Eu acredito que as avaliações são bem ricas. Fiz algumas anotações aqui também, já para começar a praticar e aplicar também. Em breve estarei aí com vocês, fazendo meu primeiro discurso, meu ice break. E eu tô gostando, sim. Achei bem Bom que você já interessante. chegou super animada, porque eu enrolei até para fazer o meu. Isso, Vamos ver e aqui, foi eu na tô aqui. pressão, porque senão não teria saído hoje também, não. Eu cheguei Ai, hoje de viagem às 2 da manhã. Eu tô falando, ai, Nayá, não sei se vai ser agora, eu vou chegar cansada, vou dormir pouco, eu viajei a trabalho a semana inteira. Aí ela, não, vai ser sim, vai ser ótimo, pode marcar que vai acontecer. Eu falei, tá bom, isso. então vai Não, Marcela, acontecer. aí, ó, E tá de foi do jeito que foi, parabéns, né? tá? Foi E ótimo, foi engraçado que eu lindo. sempre fico com medo de não dar tempo, que eu acho que eu falo, eu sou muito rápida, eu falo, acabo no nervosismo, você acaba se atropelando, igual o Daniel falou. Você não pausa, né? E aí eu acabei que me embolei, eu tava tão preocupado com as coisas que eu nem olhei pro timer. Eu tinha colocado o meu timer aqui, só que depois eu fui ver que no começo, no nervosismo, eu esqueci de apertar o start. Aí foi tudo por água abaixo de tempo, mas enfim, saiu, aí dá aquele quebra-gelo oficial pra gente, que a gente se sente um pouco mais aliviada, né? Aí os outros a gente vai aprimorando, ficando com mais Mas de confiança. parabéns, foi super Obrigada. bacana e trouxe com certeza todo um envolvimento, né? A reflexão inicial também, isso foi bem impactante. Parabéns. Obrigada. E uma coisa assim que eu sempre tento trazer para as pessoas novas é porque assim, eu sei que querendo ou não, esse break tem um peso muito grande no sentido de ser o primeiro, porque nossa, é meu primeiro discurso. Mas uma coisa que eu sempre tento pensar e levar para as pessoas quando eu mentoro é que é o primeiro de 100, de 500 que você vai fazer se você quiser ficar no clube durante muito tempo. Então, assim, apesar de ter essa questão de ser um discurso importante, obviamente, ele é só o primeiro passo de escada tão longa que a gente vai ter, e tão bonita, sabe, de trajetória. Quando a gente vê como as pessoas evoluem aqui no clube, eu fico impressionada, porque assim, aqui, só para dar também um contexto para nossa querida convidada, eu já vi pessoas que chegam no clube, que já têm mais experiência, e elas, tipo assim, com certeza já têm mais domínio sobre o palco pela própria experiência de vida, com professores, palestrantes que vêm só aperfeiçoar. E também eu vejo pessoas chegando aqui, que a pessoa, para ela falar em público, basicamente tem que segurar ela, pensando, tu acha que ela vai morrer, tu acha que ela vai cair para trás. Eu não consegui falar. Gente, eu já vi uma menina que ela foi apresentar, e assim, ela tava assim, com um ataque de ansiedade mesmo. E ela conseguiu apresentar, querendo ou não, assim, no estilo morrendo, mas conseguiu. E depois de 6 meses, ela era outra pessoa, sabe? Então, é muito incrível. É por isso que eu gosto tanto dessa atmosfera, porque tanto engloba pessoas de vários níveis, mas todas as pessoas, independente do seu nível, elas são acolhidas e elas evoluem. Se elas persistirem, elas evoluem. As únicas pessoas que eu não vejo evoluírem no Toastmasters são as que desistem. Só. De resto, eu já vi muito Como caso. tudo na vida, né, Pan? Com Quando as certeza. pessoas conseguem persistir, ter uma constante, elas vão evoluindo. Mas a maioria se desespera antes, ou enche o saco e acaba desistindo, largando tudo e não evolui. A Débora também é convidada, Pan? Não, a Débora, ela é nossa membro, só que ela falou que hoje tá corrida. Não sei se ela tá Ah, podendo tá. aparecer. Ela tá aqui, oi, É, Débora. Débora tá me disse que mutada. disse no grupo que tá, deve estar mutada.
Tá só correria final do semestre. Ih, tá montando ainda, Débora, você tá falando. Sabe? Montada. O seu áudio tá desligado. Tô aqui falando sozinha. Tá bem corrido pra mim. Final de ano, final de bimestre, vida de professora. Aí não consegui ir hoje, mas tô por aqui, eu assisti todos. Hoje era Isso que para ser o meu importa, Ice Day tá também. presente. Hoje era para ser o meu Ice, só que não consegui devido à correria, mas foi Desculpa aí lindo. atrapalhar Consegui ouvir vocês, todos. mas acabou o tempo. Mas isso mais depois, preocupa não, teremos oportunidade. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião, a parte dos discursos preparados. Só que do pessoal que já passou do nível 1, vamos começar com Gustavo Weidemann. Ele também está na trilha Domínio da Apresentação e o projeto dele é Linguagem Corporal Eficaz. É o que a gente tem sempre que estar em mente quando está aqui na frente ou nas conversas do dia a dia. O avaliador dele vai ser o Douglas. Ele vai ter de 5 a 7 minutos para fazer o discurso dele. O título dele é O Poder das Primeiras Impressões. Bom dia a todos. Vocês já entraram em uma sala com lá pessoas ali novas assim, você viu uma e em menos de poucos em menos de poucos lá segundos você já teve uma ali impressão sobre essa pessoa. Isso daí é o que o nome é de que isso daí causa uma boa primeira impressão ou não. Isso daí é assim porque o nosso aqui corpo ele fala em menos de 10 segundos ele já passa uma ideia do que somos ou não. Então, ele também pode ser um grande ali vilão nessa história, mas usando ele de forma boa para o nosso lado, também pode ser um grande aliado nessa nossa ali jornada. Pense em uma situação que você está indo ali para conhecer uma outra pessoa assim nova que você que nunca viu ela, aí você já chega ali sorri, estende o braço, olhar aqui fixo e você fala: Oi. Agora pense nessa mesma aqui situação, mas você está lá todo aqui tímido, ali cabisbaixo e simplesmente só solta um oi. As minhas palavras aqui foram exatamente as mesmas, mas a mensagem foi completamente ali diferente entre esses dois aqui modas. E tudo isso é por conta da nossa aqui linguagem ali corporal. E também isso daí tem que ser um grande aliado não só quando vamos aqui conhecer uma outra pessoa assim nova, mas também coisas do nosso dia a dia, como lá, por exemplo, ir para o seu ali primeiro dia em uma aula, ali no emprego, ou então ela simplesmente ir para um bar com os seus ali amigos que você já sabe quem são, mas temos que estar sempre atentos como o nosso corpo está, como a nossa ali postura está, para ver se está ali de acordo com o que ali queremos passar como nossa imagem ou não. E como eu disse, ele pode ser um grande aliado nessa hora, quando você vai ali fazer a sua primeira ali atividade ou outras coisas assim do tipo. Então, mas temos que também temos que estar atentos para não ser nada tão excessivo. Porque pense, eu aqui estou aqui andando para lá e para cá, mexo e faço vários assim gestos, isso também não é bom. Então, uma coisa a se pensar é que temos que ter esse tipo mais de cautela quando também vamos usar esses gestos para não ficar parecendo uma coisa tão falsa que também não vai ali transmitir uma boa ali impressão para as outras pessoas que estão. E eu aqui falo isso, mas isso também vai aqui muito de acordo com o que eu faço também várias vezes. Muitas das vezes eu venho aqui no palco mas só que meus gestos assim estão muito expressivos, eu não consigo ali transmitir bem o que eu quero passar. Ou então, em muitas outras vezes que eu já vi, em vídeos meus mesmo, tem vezes que eu só estou
aqui parado, com essa mão sem ali se movimentar. Esses dois casos eu falo até como se fosse algo assim para mim mesmo, que eu tenho que aprimorar sobre essa questão aqui da linguagem e a corporal. Mas, só para trazer aqui um ponto aqui final nisso, eu quero que vocês pensem se vocês estão aqui de fato usando isso ao seu a favor ou não. Porque vocês acham que vocês, quando vão ali conhecer uma nova pessoa, ou então ali sair com outros ali amigos, ou então próprias pessoas que você tem um pouco ali contato, se vocês estão usando isso ao seu ali favor ou não. Porque o que eu penso muito é que os nossos aqui gestos, essa nossa ali postura, são como nossas impressões aqui digitais, porque elas são únicas, exclusivas e dizem muito sobre nós mesmos. É sempre muito importante a gente rever o que a gente está fazendo aqui no palco para ter um outro feedback, não só dos nossos colegas, propriamente da gente. Você coloca 1 minuto e meio aqui para mim? Muito obrigado, Timer. E agora vamos dar continuidade. Vamos ter um discurso do Thiago. Ele está longe da gente hoje, infelizmente. Queria ele aqui com a gente. Porém, como o nosso clube é híbrido, ele tem a possibilidade de fazer um discurso, mesmo estando longe. A trilha dele também é domínio da apresentação. O projeto dele é Conheça Seu Senso de Humor, e ele vai trazer para a gente algumas piadas engraçadas, algumas histórias. A avaliadora vai ser a Pamela, que está online, e o título é Dessa Vez Eu Me Lasquei. Ele vai ter de 5 a 7 minutos para fazer o discurso dele. E conta aí pra gente, Thiago, o que aconteceu. Uma salva de palmas para ele. Então, sabe aquela sensação que você se deu mal? É a sensação que eu estou hoje. Porque não era esse discurso que eu faria hoje. Eu faria um outro discurso optativo do 3º nível. Só que eu estou passando por uma fase no trabalho que está tão corrido que algumas coisas têm ficado em segundo plano. E a hora que eu parei para avaliar o discurso que eu tinha escolhido para fazer hoje, eu vi que tinha uma preparação prévia de 2 semanas. E eu já tinha perdido o time para poder iniciar essa preparação. Então eu peguei entre os discursos optativos que tem no 3º nível, um que não tivesse preparação prévia e que o tema seria de acordo com o que eu acho legal. E eu vi esse lá, falei, beleza, todo mundo fala que eu sou engraçado, que eu sempre trago alguma coisa de humor, vou fazer. Só que a hora que eu vi o objetivo do discurso, eu falei, pronto, me lasquei. Porque uma coisa é você contar uma piada, uma anedota, uma história engraçada, mas espontaneamente. Outra coisa é você se preparar para isso. Fiquei pensando, e agora? Pensei em contar umas piadinhas daquelas bobas de Batman e Robin, mas nenhuma piada bateu bem no que eu queria. Então, de cara, já descartei. Só que depois eu fui reler o objetivo do meu discurso e vi que eu não precisava necessariamente contar uma piada. Eu podia simplesmente contar uma história para entretenimento, para entreter o público. Nossa, a palavra até me pegou, hein? Aí eu lembrei de um fato bem pitoresco que aconteceu comigo uns bons anos atrás. Eu acredito que deve ter sido lá em 2004. Eu morava em Belo Horizonte na época. Eu trabalhava o dia todo e fazia faculdade à noite. E nessa época, eu vendi o almoço para comprar a janta. Então, o que eu fazia? A empresa na qual eu trabalhava, ela me dava vale transporte para eu ir casa, trabalho, trabalho, casa, normal, como toda empresa faz. Então, eu ia para o trabalho de ônibus, depois do trabalho eu ia para a faculdade de ônibus, e da faculdade eu ia para casa a pé. Mas a minha sorte, que era praticamente na mesma rua da minha casa. Só que era uma caminhadinha aí considerável. E cidade grande, todo mundo sabe, né?
tem risco e tal, ainda mais à noite, 10h30, 11 horas da noite. Mas na época não tinha celulares que a gente tem hoje em dia, que a gente anda com a cara na tela, né? Então a gente prestava atenção nas coisas. Eu, pelo menos, prestava atenção. E nunca tive problema nenhum. Um belo dia, eu chegando em casa já, faltando uns 2 quarteirões para chegar em casa, no mesmo passeio que eu estava, veio um rapaz bem vestido, bem apresentado, e me abordou pedindo informação. A princípio, não desconfiei de nada, porque eu ainda tenho um certo imã. Todo mundo acha que eu tenho todas as informações do mundo para poder fornecer. Então, me param constantemente pedindo informação. E com esse rapaz não foi diferente. E eu parei. Ao invés de ir caminhando e tentando dar informação à medida que a gente ia andando, ou tentar trazer ele junto, não, eu parei. Então ele parou na minha frente e logo ele anunciou o assalto. Falei, pronto. Já tinha 2, 3 anos morando em Belo Horizonte, nunca tinha tido problema. Vários amigos tinham tido problema, eu nunca tinha passado por isso. Aí ele falou, não, tranquilo, fica calmo, só me dá o celular. Aí eu tirei o celular do bolso, maior tranquilidade, entreguei para ele. Ele agradeceu, já estava saindo, aí me deu um estalo. Falei, deixa eu ficar com o chip, você não vai usar ele para nada, você vai jogar ele fora. E para mim é muito útil, tem meus contatos aí e tal. Aí ele tentou tirar o chip do celular, não conseguiu. Me devolveu o celular, falou, mas não tenta nenhuma gracinha. Falei, não, beleza, tranquilo. Tirei o chip, fechei o celular. Na época, para tirar o chip, você tinha que tirar a bateria. Fechei o celular, devolvi para ele. Ele me agradeceu de novo, falou, vai com Deus e tal. Fui embora. Ótimo. Foi um susto, mas nada aconteceu. Fui embora com meu chip, não perdi meus contatos. Uns 2 meses depois, numa outra região ali de Belo Horizonte, mas próxima ainda da minha casa, não sei se todos conhecem Belo Horizonte, mas Belo Horizonte tem muitas ruas que são diagonais. Não é só rua perpendicular, não. Tem algumas diagonais. Então tem alguns encontros de 3, 4 ruas que embocam no mesmo ponto. Eu andando, normalmente, sempre andei muito nessa... Sempre fui de andar muito, e nessa época eu andava mais ainda, porque não tinha carro, não tinha nenhum outro meio de transporte. Aí, numa desses encontros de rua, e veio um rapaz me pedir informação. O que eu olhei era o mesmo cara que tinha me assaltado 2 meses e pouco antes. Ele veio com o mesmo papinho, a mesma estratégia. Na hora eu falei com ele, falei, eu te conheço. Aí ele assustou e tal. Ele, como assim? Eu falei, não, um tempo atrás você levou meu celular. Aqui próximo mesmo. Aí ele ficou, não. E aí, meio querendo desconversar. Falou, inclusive eu tô sem celular até hoje. Aí ele falou, você me desculpa. Sabe como é que são as coisas? Na época eu estava mais necessitado, mas o mundo dá voltas. Vai que um dia eu te encontro, eu estou numa situação melhor, eu posso te ajudar. Ficou nessa, falou, vai com Deus, seguir meu caminho. Muito tempo se passou, vários amigos meus já riram dessa história, muita gente nem acredita, dessas coincidências que só acontecem comigo. Aí, um bom tempo depois, eu já tinha formado na faculdade, eu já tinha mudado de emprego, já tinha mudado de casa, já nem andava tanto a pé mais. Nessa época eu já andava de moto para tudo quanto é lado. Mas eu não sei de onde eu estava vindo, o que eu estava fazendo, mas eu estava chegando em casa a pé. E também na mesma região ali de Belo Horizonte, relativamente próximo de onde tinham acontecido as 2 vezes, as 2 tentativas. A hora que eu chegando na esquina, um cara me encontrou, veio pedir informação. Na hora, a ficha não caiu. Só que, de repente, me deu um estalo. Peraí, tá muito estranho. Aí eu falei com o cara de novo, falei, eu te conheço. A reação dele foi um susto. Ele falou, mas como assim? Não sei o quê. Eu falei, não, você já levou meu celular e tal.
Só que dessa vez ele ficou muito assustado, não sei o que foi. Ele saiu vazado, saiu rápido. E até hoje eu não conheço ninguém que teve. Quer dizer, foi furtado a primeira vez, foi roubado, na verdade, a primeira vez, e teve mais 2 tentativas pelo mesmo cara. Que negócio de o raio não cair 2 vezes no mesmo lugar. Comigo caiu 3 vezes. O mesmo cara tentou me assaltar pela terceira vez. E vida segue. A partir de então, quer dizer, sempre fui muito atento com o que estava acontecendo ao meu redor. E a dica que eu dou, porque hoje em dia todo mundo anda e vive com a cara na tela, né? Prestem muita atenção e, principalmente, tentem guardar a fisionomia de quem te aborda. Isso pode te livrar de algumas enrascadas. Volta a palavra, Olavo. Muito obrigado, Thiago. Não sei se deu para perceber, mas a pessoa estava toda hora rindo do que você estava trazendo aqui para a gente, eu inclusive. Foi muito bom. E agora, vamos passar para a parte do feedback para o Thiago. O pessoal que tem um QR Code, já no mesmo QR Code. Já colocou tempo, obrigado, Rafael. Mas pode ficar tranquilo, Thiago, que vai ter vários momentos, pode trazer suas piadas de Batman e Robin aqui na frente, como o Joke Master. Já vai estar escalado para a próxima reunião, viu? Deu tempo aqui, pessoal, vamos continuar. Agora vai ser um discurso do Gilmar. Gilmar também é outra pessoa que está um pouco longe, se eu não me engano, ele é de Foz do Iguaçu. Ele está também na trilha do domínio da apresentação, ela é realmente a mais comum entre os membros do Toastmasters. O projeto dele é Oratória Persuasiva, ele também está no nível 3, igual o Thiago estava, e ele vai ser avaliado pela Laura, que também está em casa, e o título é Educação Musical e Oratória. Ele vai ter de 5 a 7 minutos e uma salva de palmas para o Gilmar, pessoal. Olá, pessoal, eu sou Gilmar Anderson e este é o Dominando a Oratória. Se você gosta desse tema, desse assunto, vou te convidar a clicar aí no joinha no vídeo, a dar o like, a compartilhar aí com seus amigos e a se inscrever no canal para que você receba mais conteúdo relevante aí para o seu desenvolvimento como orador. Será que é relevante aprender um instrumento musical, aprender certos conceitos de música, para conseguir levar o seu nível de oratória de um nível já bom, até ótimo, para um nível de excelência? Pois eu acredito muito que sim, fica até o final, que não vamos conseguir esgotar esse tema, mas com certeza você sairá daqui com 3 conceitos, pelo menos, que você vai passar a praticar aí nos seus discursos. Qualquer orador, mesmo que inconscientemente, utiliza elementos de música na sua entrega de discursos. Por quê? Porque voz, a gente já se fala, né? De variação vocal. Variação vocal é um termo muito amplo, porque temos aí dentro variação tonal, variação rítmica, variação do andamento, já entregando aí os 3 pontos que eu vou falar aqui hoje. Variação tonal. O que é tom? É o dó, ré, mi, fá, sol. Claro que não vamos ter que necessariamente utilizar todas essas notas aí no seu discurso, senão seria um musical e não mais aí um discurso, né, oratória. Mas, de modo geral, nós utilizamos aí uma faixa aí na gama de frequência de mais ou menos 3 tons, né? Eu estou falando agora aqui, dó, ré, mi, pelo menos aí nessa faixa a gente fala. Mas se eu fico apenas nessa faixa, mesmo que não é uma nota só, passa a sensação de monotonia, que literalmente aí na etimologia quer dizer um som só, uma nota só. Se eu falar assim sempre numa nota só, ninguém vai conseguir me ouvir, né? E é claro que ninguém fala assim, mas apenas para exemplificar o que seria aí monotonia. Então, o que fazer? Qual o recurso? Qual seria a solução? Variar a tonalidade. Tem diversas formas de se variar a tonalidade. Você pode variar numa mesma palavra, interjeições, a gente faz muito isso, né? Pindamonhangaba. Comecei lá no agudo, terminei no grave, mas a utilização mais interessante, eu estou aqui num parágrafo e vou iniciar um novo parágrafo, um novo tema, uma nova parte do meu discurso. Vamos então levar aqui para o mais grave, né? Vamos tratar dessa outra parte nesse assunto no mais grave e permanecer aí nesse mais grave, oscilando também ali nessas 3 notas, mas aqui nessa faixa mais grave do discurso. Ou por outro lado, agora eu quero falar de outra coisa aqui, eu quero chamar atenção para outra coisa, vamos oscilar nessa outra faixa aqui um pouco mais em cima e se manter aí até que haja necessidade de voltar aqui para o nosso nível médio, nosso nível normal de fala.
Outra utilidade interessante dessa variação tonal é aquele dia que você está gripado, por exemplo, está rouco. Eu não estou conseguindo falar bem hoje, puxa, mas eu tenho que fazer o discurso no Toastmaster, eu tenho uma apresentação no trabalho. E uma dica que eu deixo aqui é falar num outro tom, geralmente mais agudo, porque você vai utilizar uma parte que você não está habituado das suas cordas vocais, que elas vão estar ali menos doloridas, e você vai conseguir fazer a sua entrega aí com menor dificuldade. Pois bem, agora o que eu vou falar para vocês é importantíssimo. Pausas. As pausas é música também? Sim, a pausa está inserida ali na parte da rítmica, da divisão do tempo. Por que que existem as pausas? Vamos pegar lá o exemplo da flauta. Primordialmente, a pausa é o momento que se respira. O flautista ele tem que respirar, né? Ele tem que parar de assoprar o instrumento. E é nessa respiração que ocorre a pausa. O que causa ali, dá um tempo para ele respirar, se recompor e causa a expressão musical, o fim de uma frase musical. Por exemplo, lá em Beethoven. Tan, dan, dan, dan. Pausa. Tan, dan, dan, dan. Pausa. Parananda, parananda. Aproveitando o gancho aí, né? Nesse final ele deu uma acelerada, que vai ser o nosso próximo tema. Então, as pausas aqui no Clube Toastmaster, a gente sempre encontra essas dicas que são de fato importantíssimas, é por isso que a gente tem um counter para se evitar muleta, palavra de preenchimento. Respira. Dê uma pausa, dê um tempo aí para a plateia absorver o conteúdo que você está falando. Serve para isso também as pausas, que são aqui do nosso segundo tema. Falamos de variação tonal, agora falamos de pausa, que vem da rítmica, que é um conceito de música. E agora vamos passar para variação do tempo. O que seria a variação do tempo? A variação do que se chama em música de velocidade, né? Para deixar mais compreensível para o leigo, essa variação ocorre quando você coloca mais sílabas trazendo para o discurso em menos tempo, mais sílabas por minuto, digamos assim. Se você vai falar com um jovem, esse pessoal da geração TikTok que não consegue te ouvir, o começo da frase já está entediado porque já compreendeu que você iria falar só lá no final, você tem que falar mais rápido. Ou você está falando de algo assim consabido, todo mundo já sabe, não precisa falar devagar. Mas é algo que, embora todo mundo já sabe, faz parte do seu discurso, fale mais rápido. Agora, se você quer chamar a atenção para uma parte mais profunda, uma parte que precisa de mais, digamos, eufemismo, uma parte mais difícil de digerir, seria um dos motivos aí para falar mais devagar, usar um tempo mais lento, um largo, um larghetto, são termos do italiano que significam justamente isso em música, são códigos ali para quem já deu uma olhada numa partitura e que o músico utiliza ali com as mãos, é exatamente isso, dá aqui, ó, quantos pulsos tem por minuto nessa música, como o allegro é rápido, o allegretto, allegro ma non troppo, e os ritmos lentos e os rápidos, basicamente é isso, é o tempo. E na oratória, gente, isso é um recurso incrível. Você cria nuances aí na sua entrega. Então eu recomendo que se pratique. É algo assim mais fácil de falar do que de se praticar. A gente tem que primeiro ter o conceito e compreender a necessidade e começar a ensaiar e praticar. Isso enriquece sobremaneira as nossas entregas aí nos nossos discursos. Até aqui, então, o meu resumo. Eu espero que vocês tenham gostado, vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Passem a utilizar aí variação vocal nos seus discursos e comente embaixo o que você achou dessas dicas, tá bom? E não se esqueça, se inscreva, deixe seu comentário e compartilhe esse conteúdo. Obrigado, até o próximo vídeo. Ficou melhor falar desse jeito, Gilmar. Obrigado pela dica. Tô com pena da Pamela na hora que ela vai ter que pegar algo que você pode melhorar, porque eu não tenho a menor ideia. Tá, mas você pode colocar. Ah, já colocou, muito obrigado. E agora o Lucas. Por último, mas não menos importante, ó. Tá se mexendo ali, você que tá em casa não tá vendo, mas ele vai trazer alguma coisa pra cá. Eu só quero ver o que ele vai trazer aqui pra gente. Mas não esquece do feedback do Gilmar. Vamos dar continuidade. E agora vai ser o último discurso do dia do nosso Spicaton. Lucas Ferreira, ele está na trilha Domínio da Apresentação, acho que é a 6ª pessoa hoje nessa trilha. Ele está no projeto que é Conecte-se e Contando Histórias, que é a questão do storytelling que a gente trouxe anteriormente. Vai ser avaliado pela Raquel, que também está em casa,
O título é Cartada Final, e ele tem de 5 a 7 minutos para fazer esse discurso, e uma salva de palmas para o Lucas. A história da humanidade sempre esteve entrelaçada com a história das cartas. Há centenas de anos, o baralho foi construído de tal maneira que a gente tem esta seguinte configuração. Hoje nós temos um baralho com 52 cartas ao todo, representando as 52 semanas do ano. Não só isso, se bastasse, a gente também que cada naipe representa uma estação. Nós temos, então, copas representando o calor, o brilho do verão. A gente tem espadas trazendo a ideia da dureza do inverno. Temos ouros com o brilho da primavera e todas aquelas flores florescendo. E, por fim, paus com as folhas do outono. Também temos uma seguinte curiosidade. Ao somarmos todas as cartas e atrelando os valores de 11, 12 e 13 para valete, dama e rei, temos um resultado de 364. Quase um ano, né? E aí a gente tem o Joker para fechar essa carta. Cartas são essenciais em vários jogos, e no pôquer não é diferente. O pôquer nos ensina, junto com as cartas, que a vida, nada mais, nada menos, se resume muitas vezes a apostas e a pagar para ver. A gente pode ter muitas decisões na nossa vida, muitas escolhas, baixa autoconfiança, mas no fim, muitas vezes, a grande questão é dar um all-in, pagar tudo e confiar no nosso. Muitas vezes, durante uma partida, aquela sua dupla de cartas bem fraquinha pode ser a carta mais forte da rodada, contra um full house, um royal straight flush do seu candidato, que aparenta tanto estar tendo, na verdade, um blefe. Eu poderia fazer para vocês alguma mágica agora, uma coisa assim, mas para esse discurso eu não consegui treinar a tempo. Entretanto, as cartas não deixam de ter magia. Desde 2018, eu escrevo cartas para mim mesmo para daqui a alguns meses. É a maneira que eu encontrei de trazer o meu passado e o meu futuro para o meu presente. Uma coisa que, às vezes, a gente não tem tanto, né? A gente perde essa percepção de tempo. É uma experiência muito simples, mas muito impactante. Eu gosto de ver as tantas versões que eu já fui ao longo desses anos. E uma dessas versões, de 18 de janeiro de 2021, eu estava numa situação da minha vida com muitas coisas, um turbilhão de coisas. E eu reli essa carta agora aqui e queria trazer um trecho dela para vocês. Só um instante. Sobre escolhas também. E no meio desse furacão todo, Lucas, escolhas têm sido feitas. O estágio que você tanto queria não deu certo. E agora, a chama para tentar a diretoria da Concentro surgiu. Você sabe que está abrindo mão de muita coisa para isso acontecer e morre de medo de fechar algumas portas para sempre. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que foram essas escolhas confusas e difíceis que fizeram seu coração bater mais forte. Seguir o que você quer fazer é uma atitude corajosa frente a um mundo que te cobra tanto. Eu gosto de olhar essas cartas perto do meu aniversário porque é uma forma de me reenergizar e lembrar o tanto que eu já fui e o tanto que eu posso ser. Mas a magia das cartas não se resume só a isso, também vai para o esoterismo. Mesmo que a gente não tenha muito contato, as cartas de tarô, e seja um acaso bem marcado, ainda está aí, bastante presente na nossa vida. São os olhos e ouvidos das cartomantes e das videntes. E mesmo uma pessoa cética como eu, pode aprender um pouco com isso também. E essas cartas, se elas deixarem, vamos deixar contar um pouco mais para vocês. Por exemplo, ao tirarmos o arcano da morte, podemos ficar assustados com a associação direta com o nosso fim da vida. Entretanto, os xamãs já nos apontam que esse arcano é muito mais sobre encerrar ciclos e começar novos. Quem nunca aqui
teve que deixar seu passado para trás em algumas situações para poder seguir o seu futuro. É uma coisa que as cartas podem trazer. Além disso, se nós tirarmos o tolo, podemos nos classificar como incompetentes, burros, ignorantes, talvez. Porém, esse arcano, ele diz muito mais sobre uma pessoa que é aventureira, que abraça o desconhecido, que gosta de levar com leveza as coisas e os desafios que a vida nos traz. Por essência, o tolo, ele é um explorador. E por que não acompanhá-lo nessa jornada? Seja qual for a carta que você usa, que você acredita, elas estão aqui, quietinhas, observando o rumo da história acontecendo. Para encerrar esse discurso, eu trago uma provocação final com uma pergunta. No fim de tudo isso, qual será a sua cartada final? Já sei o que o Lucas vai estar fazendo na confraternização. Vai estar jogando poker, né, Lucas? 1 minuto e meio para a gente dar um feedback pro Lucas. Vamos continuar aqui, pessoal. E agora vou pedir pro Timer trazer o relatório dele. Uma salva de palmas pro Rafael. Bem, nessa nova rodada de discursos preparados, nós tivemos o Gustavo Weidemann. Ele usou 5 minutos e 14 segundos no seu Poder das Primeiras Impressões. O Thiago Gavilanes passou do tempo. Ele fez em 9 minutos e 8 segundos, contando as suas desventuras lá em Belo Horizonte. Não, dessa vez eu me lasquei. Gilmar Anderson nos deu uma aula sobre oratório usando educação musical e está apto a ser votado, né, a participar da votação. Usou 7 minutos e 12 segundos. E o Lucas Ferreira deu sua cartada final em 5 minutos e 57 segundos. Então, fazendo aqui um retrospecto, só o Thiago não está apto, né, habilitado para a votação. O Gustavo Weidemann, o Gilmar Anderson e o Lucas Ferreira estão habilitados para a votação. E agora eu acho que vem a parte mais difícil da reunião. Hoje está puxado. Vamos seguir aqui. Agora vai ser os outros feedbacks dos outros avaliadores. Vamos começar com o Douglas e Cláudio dando feedback para o Gustavo Weidemann. Como é de costume, o feedback dos avaliadores são de 2 a 3 minutos. Senhoras e senhores, muito bom dia, gratidão por todos estarem aqui conosco mais uma vez. Gustavo, meu amigo, o seu discurso, o poder das primeiras impressões. Só para vocês compreenderem, o propósito do discurso do Gustavo é fazer um discurso com consciência da linguagem corporal. Eu perguntei a ele o que ele queria que eu avaliasse, sendo mais preciso. Ele disse a minha linguagem corporal. Legal. Parabéns, primeiro, por vir aqui se desafiar. Tá? E eu vou ser bem técnico, você está no nível 2. Eu acho que eu sendo técnico, eu consigo aprimorar mais, desenvolver mais a sua oratória, a sua comunicação. Eu vou dividir em gestos, movimentos e ação a sua linguagem corporal. Nos gestos que você fez, você, por vezes, fez gestos muito parecidos, muito próximos e que demonstravam um certo desconforto de estar no palco, que é gesto circular. Você segurou aqui e ficava o tempo todo fazendo o mesmo movimento, né? Não tem problema fazer isso, mas o tempo todo passa a impressão para a plateia que você está ansioso, está nervoso e inseguro, tá? Movimento de pêndulo, você usou muito, você parou aqui no palco, não fez muita movimentação e fez pêndulos várias vezes, demonstra também um pouco de insegurança, tá? Você caminhou em alguns momentos, você encenou um aperto de mão, né? Demonstrou uma ação, isso é bacana, né? Em movimentos, em peças teatrais, os atores fazem isso, fica muito legal. Em vários momentos você usou a palavra procurando a próxima palavra da sua narrativa. Por incrível que pareça, sabe qual momento que você não usou quando você contou uma história. Toda vez que você citou um exemplo e contou uma história, você fluiu, deixou a narrativa fluir. E o gatilho foi a palavra pense. Toda vez que você falou pense, a narrativa fluiu bem tranquilo. Você quase que não usou a palavra de preenchimento e se movimentou bem. Você contou uma história na sequência ou um exemplo. Eu desafio você a rever toda essa sua apresentação no YouTube. Legal? Uma dica é o TED Talks da professora, doutora Amy Currier, como a linguagem corporal molda quem somos. Dá uma olhada lá, olha toda a forma como você se expressou aqui e treina em casa, cara. Treina em casa na frente do espelho e eu vou dizer, exagera na linguagem corporal. Vai parecer ridículo no primeiro momento. Faço esse caso, minha esposa, minha filha ri demais,
Mas a verdade é que você, quando chegar aqui, você não vai fazer da mesma forma, mas vai ficar bem legal, vai ficar totalmente diferente. Exagera mesmo, né? A linguagem corporal molda quem somos. Quem tiver curiosidade, é um estudo, e quem estuda neurolinguagem, é bem interessante, chama-se Manifestações Corporais de Representação Interna. O seu corpo passa para as pessoas à sua volta o que você está pensando e o que você está sentindo naquele momento. Aí, às vezes, a forma como você se comunica aqui, a audiência, a plateia identifica, está nervoso, está inseguro, pode ser que ele não saiba o que está falando, enfim. Mas, cara, treina que vai dar certo. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. E agora vai ser a Pamela que vai avaliar o Thiago. Os dois online, então fica um pouquinho mais fácil a dinâmica. Ela também vai ter de 2 a 3 minutos para poder fazer a avaliação dela. E o palco não, a tela é sua, Pamela. Uma salva de palmas para ela, pessoal. Em maio de 2023, eu treinei com o Thiago, o ice break dele. Eu digo uma coisa, Thiago, para mim é uma honra e um prazer ver o quanto você evoluiu nesse tempo. De verdade, é incrível, porque quando eu ensaiei com o Thiago First Break, era muito perceptível o quanto ele estava um pouco inseguro em relação realmente a questões como postura, se mostrar. E hoje eu vejo um Thiago completamente diferente, e isso é maravilhoso, de verdade. Eu vou falar aqui alguns pontos que eu achei notáveis na sua apresentação, que foram os seguintes. O primeiro, com certeza, foi a naturalidade. Você estava ali conversando com a gente. Sinceramente, eu não senti como se fosse um discurso, foi mais realmente você contar um caos da sua vida. Isso foi, assim, gostoso de ver. De verdade, foi lindo de ver. Você também teve um discurso muito fluido, daqueles que você não. A pessoa não começa a falar de uma coisa, e passa para outro tema, e depois você vê. Ah, o que você está falando? Não, o seu discurso foi extremamente fluido. Outro ponto também muito legal que você começou com uma pergunta que foi, sabe quando você sabe que se lascou? Você fez uma pergunta, isso já traz uma maior aproximação com a plateia, porque ela começa a pensar, é... Então, isso traz essa conexão. E você deixou uma mensagem final, que foi a questão de ficar olhando no celular muito tempo, que pode ser bastante perigoso, e também de você conseguir ter essa fisionomia com as pessoas, gravar a fisionomia para não cair, como você bem falou, você se salvou por ter esse contato visual muito bem apurado. Em relação a pontos que eu acho que você pode trabalhar no futuro, eu acho que não precisaria, talvez, você contar que você tinha outro projeto, que não deu tempo desse projeto, então você pegou um, porque assim, querendo ou não, essa fato de você ter introduzido de forma espontânea, mas não tão, talvez, estratégica, fez você perder o tempo do seu discurso. E a sua história é muito engraçada, então só a história por si já cumpriria o objetivo do discurso. Você também olhou umas vezes a colinha, e assim, uma dica que eu deixo assim, para quem está online sabe que dá para colocar uma colinha ali na tela do computador, ou pregar umas coisas na parede de trás do computador, que todo mundo já fez isso, então fica aí a dica, não precisa mostrar tanto que está olhando. Também a questão da posição das mãos, que não deu para ver tão bem, apesar de você ter se esforçado, e eu percebi que você fez o discurso em pé, parabéns por isso também, mas não deu para ver tanto as suas mãos, os seus gestos. E eu vou deixar aqui um desafio para você, que eu acho que no seu nível, como você já está um orador mais experiente, cabe isso, é difícil, mas cabe, você teatralizar. Como assim? Não, essa história foi muito engraçada. Se você tivesse feito assim um teatro com ela, tivesse realmente ficado mais assim, falando sua história, contando, Thiago. E parabéns. Muito obrigado, Pamela. Infelizmente, o final do seu discurso travou um pouquinho, mas eu acredito que como a gente anota também os feedbacks, você pode passar isso para o Thiago como uma forma de suplementar isso. Agora, a Laura Leal, que está em casa, vai avaliar o Gilmar Anderson. Ela tem de 2 a 3 minutos para fazer esse discurso. E a tela também é sua, Laura. Obrigada, Olavo. Gilmar, me manda o link que eu preciso me inscrever agora. Caramba, o que que foi esse discurso? Eu tô muito impactada.
Gente, para contexto, o Gilmar me mandou mensagem tem 2 semanas falando: olha só, tá aqui minha trilha, tá aqui o que eu quero que você preste atenção, tá aqui o que eu vou falar. E eu fiquei muito impressionada, porque foi a primeira vez em 4 anos de Toastmasters que alguém me mandou com tanta antecedência os detalhes de um discurso. E a gente consegue ver o quanto que isso impactou aqui no jeito que ele estava falando com a gente. Ele tá na trilha de influência persuasiva, e esse discurso dele era para ser um discurso persuasivo. E ele podia fazer em qualquer estilo, apelando para emoção, para ética ou para lógica. Eu nunca fiz essa trilha, então vou chutar que ele estava usando a lógica e as emoções, principalmente. E ele com certeza atingiu o objetivo dele, porque eu estava vendida do começo ao fim. Não sei vocês, mas pelas carinhas que eu estava vendo também estão. Foi uma coisa, assim, incrível em todos os aspectos. Você começou apresentando os 3 pontos que tu ia falar. Você não só falou que tem 3 pontos, mas depois você nomeou esses pontos. Você foi seguindo a linha lógica claramente por cada um desses pontos. Era fácil de acompanhar, era fácil de lembrar do que estava acontecendo. Aquele dó ré mi que você foi cantando, eu não vou nem tentar imitar, porque isso aí eu não tenho. Eu sou horrível de música, até comentei aqui que é um super desafio para mim e deu para entender o que você estava falando, porque você trouxe conexões com as coisas que a gente já tem mais costume dentro da oratória. Então, você conseguiu exemplificar esses tons, você conseguiu fazer aquela oscilação de voz que ia e vinha, e também, que nem o pessoal comentou mais cedo nas avaliações das mãozinhas de T-Rex, elas estavam aqui presentes, contando tudo para a gente que a gente queria ouvir. E isso foi maravilhoso. Você também tinha comentado comigo que você queria fazer uma vibe mais YouTube para realmente engajar o pessoal a estar ali presente e ouvindo. E do começo ao fim, tava um vídeo de YouTube que você ia prestar atenção, você não ia apertar em pular, não ia colocar no 2x. E isso é muito legal, que é muito, muito difícil de se achar esse ponto em que você consegue falar, que nem você falou, tem os Gen Z? Gen Z que não tem paciência nenhuma, e aí você precisa falar um pouquinho mais rápido, mas quando você tá trazendo coisas que são um pouquinho mais difíceis, você trouxe devagar. E isso foi de uma lindeza, que eu tava aqui só soltando 1 milhão de foguinhos e de corações. Eu vou ficar muito tempo falando sobre como você fez bem, porque realmente eu tenho 2 micropontos de melhoria que não são nada de muito mais. Então, isso foi muito legal, da pausa também. É muito, muito difícil de você segurar a pausa por mais de meio segundo. E você segurou. E você estando online, você conseguiu ter essa proximidade. Acho que você estava em pé, agora você está sentado, né? Tá. Então, você conseguiu ir para trás, conseguiu ir para frente, conseguiu falar, conseguiu trazer a gente para perto. Eu gostei muito de ter te assistido online, porque no presencial fica meio claro. E realmente tinha uma riqueza de detalhes que estava vendo aqui. Então, só para eu não ser excluída do negócio, para te desafiar, eu quero te convidar a participar do campeonato de discursos que vai ter no semestre que vem, que temos 2 modalidades, um em português e um em inglês, e eu acho que você seria um ótimo representante para a gente. Então, espero te ver muito em breve. E agora, a última avaliação do dia, do discurso do Lucas. A cartada final vai ser a Raquel Ilha. Ela vai ter de 2 a 3 minutos também para fazer o discurso. E o palco é seu. Quero ver. Nossa, foi um prazer te escutar, foi maravilhoso o seu discurso. É muito difícil, inclusive, pensar em desafios, mas eu vou seguir o mesmo esquema da Laura ali, te desafiar a fazer discurso lá nesse grande campeonato. Mas começando então aqui na parte do que eu achei excelente no seu discurso. Eu achei que você foi muito interativo, muito legal você trazer a mesa com as cartas e ter vários prompts, né, para você utilizar durante seu discurso. Você soube usar eles muito bem. Foi um tipo de discurso que a gente não queria parar de assistir, a gente queria continuar te assistindo, porque você estava muito à vontade falando sobre as cartas, falando sobre, inclusive, diferentes coisas relacionadas a cartas, não apenas cartas de baralho para jogo, mas também falando sobre as cartas que você se auto-envia. E, inclusive, eu até conversei com você no WhatsApp que eu também tenho essa prática, que eu adotei por indicação da minha psicóloga, e realmente é muito legal, funciona muito. Receber uma carta de você mesmo depois de uns meses, você fala assim: meu Deus, eu nem sabia que eu tinha escrito isso aqui para mim. Muito legal. Então, é muito bom quando você tem algum assunto que consegue tocar as pessoas. Eu percebi, assim, que você conseguiu capturar a atenção de todo mundo. Aqui no chat ficou borbulhando de comentários falando tanto que você estava indo super bem na sua apresentação.
e todo mundo estava gostando muito de ouvir você mesmo. Então, eu achei isso muito legal. E outra coisa é que a sua apresentação foi divertida também pelo fato de você usar o gestual e saber também variar a sua voz, o que para mim é um desafio. Eu percebi assim que você tinha momentos que você falava um pouco mais agudo, depois você abaixava um pouco o tom, e eu achei isso bem legal, porque eu tenho muita dificuldade de fazer essa variação vocal. Eu tenho uma mania de ficar falando sempre no mesmo tom eternamente, e é difícil para mim mudar a tonalidade. E, novamente, então eu não sei muito bem o que eu poderia falar para te desafiar, além de pedir para você considerar participar do campeonato se você ainda não estiver inscrito. Eu nem sei se você já está inscrito. Se você já estiver, maravilha, porque você está no caminho certo. E também vai representar o nosso clube muito bem. Depois eu vou te enviar a avaliação por escrito também e a gente pode conversar mais no WhatsApp. Obrigada. Muito obrigado, Raquel. E agora vai ser o relatório do Timer para a gente saber qual dos avaliadores estão ou não elegíveis. Agora nós tivemos as avaliações, né? O Douglas avaliou o Gustavo em 3 minutos e 3 segundos. A Pamela avaliou o Thiago em 3 minutos e 25 segundos. A Laura avaliou o Gilmar em 3 minutos e 21 segundos. E a Raquel avaliou o Lucas em 2 minutos e 29 segundos. Estando dessa forma todos habilitados a participar da votação. E agora, se você puder colocar um minutinho no timer, no cronômetro. No cronômetro, obrigado, para a gente votar aqui. Deu um minuto, pessoal. Então agora vamos prosseguir com o relatório da Counter, a Luana. Ela vai trazer aqui quais foram as pessoas que utilizaram essas palavras de preenchimento, ou até mesmo gestos de preenchimentos também. Uma salva de palmas para a Luana, pessoal. Então vamos lá. O Matheus Úrsula, ele falou 16 is, 2 então e 1 mais. O Marcos Cruz, ele falou 1 então, 1 mais, 1 sabe, 2 e 7 i. A Marcela, ela falou 7 né, 5 então, 1 mais, 1 a, 1 an e 16 i. A Natália, ela falou 1 né, 3 então, 2 mas, 6 an e 7 i. A Nayá falou 1 então, 1 e 3 i. A Gisele, ela falou 1 né, 4 então, 2 mais, 2 a, 6 e 3 i. O Daniel Pina, ele falou 1 né, 2 então, 2 a e 1 O Olavo falou 3 então. O Gustavo, ele falou 3 então, 5 mas, 40 e 8 i. O Tiago falou 5 então, 2 e 13 i. O Gilmar Anderson falou 4 né, 4 então, 4 e 4 i. O Lucas Ferreira falou 1 né, 1 então e 4 i. O Douglas falou 2 né, 5 A Pamela falou 1 A Laura Leal falou 1 e 11 i. A Raquel falou 1 né, 1 então, 2 mais e 7 i. Esse é um dos melhores feedbacks, principalmente para quem está começando, porque é algo que você consegue já aplicar diretamente. Muito obrigado, Luana. E agora vamos ter o avaliador geral, Ralph. Ele vai ter de 5 a 6 minutos para fazer o discurso dele. Boa tarde, Brasília Toastmasters. Já passamos o meio-dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Ralph, sou membro do Petromasters há 4 anos. E é sempre um prazer muito grande visitar o clube de vocês. Já fui várias vezes presencialmente, outras tantas online. Como eu moro em Goiânia e trabalho em Brasília, quase sempre estou por aí também, então prometo que minha próxima visita será presencial. Então, no meu papel de avaliador geral, trouxe alguns pontos que queria comentar com vocês. Reunião pontual, isso é um ponto extremamente importante, ao começar com o pé direito. Toastmaster do dia entrou em contato comigo ontem, mandou o link da
me mandou o link da reunião, fez a agenda pelo EasySpeak, já me mandou a agenda. Sensacional. Acho que dos clubes que eu já visitei, esse aqui é o único que tem esse hábito de fazer isso com um dia de antecedência. E é um grande desafio fazer a reunião híbrida. Eu acho que vocês devem ser um dos únicos clubes híbridos aqui do país, e é muito mais complexo do que fazer apenas online ou presencial. Tem todo esse setup prévio que eu já acompanhei como é que vocês fazem. O timer precisa mostrar o cartão para a câmera. E vocês fazem isso com uma maestria muito grande, muita dedicação. Sei que tem gente que chega mais cedo para montar esse setup todo, então vocês estão de parabéns. É um desafio. Fazer só presencial ou só online é bem mais fácil, mas o híbrido realmente tem um desafio a mais. Primeira vez que eu vejo um Spicaton com 8 discursos, excelente iniciativa. O VP é do clube, que eu não sei quem é, deve estar muito feliz vendo os membros evoluindo nas trilhas e já vai bater as metas aí esse ano já, as metas do ano que vem provavelmente. Vocês estão de parabéns. Gostei muito de vocês terem colocado primeiro os discursos de nível 1 e depois os de 2 e 3. É sempre uma coisa que eu recomendo quando eu visito os clubes, né, de colocar os oradores menos experientes primeiro, depois os mais experientes. Então, vocês foram muito felizes nessa iniciativa. Colocaram os nomes organizados na lista dos participantes do Zoom, seguindo o padrão. Para quem tem toque ou é engenheiro, assim, adora isso. Parabéns também. O feedback e a votação por link, sempre muito organizado. O sistema de vocês funciona super bem. Parabéns. Agora, falando individualmente, o Toastmaster da noite, Olavo, super simpático, apesar da gente ter perdido um pouco das expressões faciais por conta da máscara, mas a gente entende, faz parte. Mas foi super simpático, soube conduzir muito bem a reunião, fazendo os ganchos. Então, para mim, é uma das funções mais difíceis de ser o Toastmaster do dia. Eu estou habituado a falar da noite, porque no clube é à noite. O Toastmaster do dia é sempre complexo, tem que ter aquele jogo de cintura, tem que ter aquelas sacadas para fazer as pontes entre as partes da reunião, e o Olavo mandou super bem. O timer também foi super bem, fez os seus relatórios, colocou a plaquinha em frente à câmera. Teve alguns momentos que minha internet oscilou, eu perdi alguns avaliadores, tá? Então depois eu vou ver pela câmera e dou feedback para esses avaliadores que eu não consegui ver direitinho. Mas vou falar do Douglas de Cláudio. Ele usou muitos exemplos do orador e acho que foi excelente a forma que ele fez. A avaliação dele foi bem técnica mesmo. O único ponto de melhoria que eu iria falar para ele é ele manter um pouco mais de contato visual com a câmera, que ele parece que ele ficou falando o tempo todo pro avaliador que estava na plateia, assim. E aí quem estava aqui online não se sentiu olhado hora nenhuma, assim. Então acho que só tomar um pouquinho de cuidado e olhar um pouquinho para a câmera de vez em quando. A Pamela usou a técnica sanduíche, usou muitos exemplos também. É muito bom ver os avaliadores usando exemplos dos discursos para não ficar nada etéreo, né? É bom colocar esses exemplos práticos. O único ponto de melhoria era melhorar um pouquinho o enquadramento dela. Pessoal, tem um vizinho com uma furadeira aqui, espero que não esteja atrapalhando o som aí, tá? Então, acho que bom. Então, o noise canceling está funcionando aí. O único ponto para a Pamela era melhorar um pouco o enquadramento dela. De uma hora que ela estava cortando muita testa, a gente não estava vendo muito os gestos, acho que esse é o único ponto, mas detalhe. A Laura, agora, ela como avaliadora, eu tive uma empatia por ela, porque é difícil avaliar um bom discurso, ainda mais quando a gente gosta de um discurso. Então ela falou tão empolgada, né? Falou os detalhes, os pontos que ela gostou, os exemplos. Se eu não tivesse visto o discurso, só pela avaliação dela, eu queria ver com certeza, assim, né? E agora, como ponto de melhoria, eu senti falta de você trazer pontos de melhoria. Então, uma dica que me deram um dia, quando a gente gosta muito de um discurso, ou um discurso ele é muito bom, é você contar para o orador o que que você sentiu durante o discurso dele. Então, fala a sua impressão, porque é uma coisa muito sutil, uma coisa muito pessoal, assim, e ele pode calibrar o discurso dele para o próximo. A minha impressão, as minhas sensações, os meus sentimentos, quando você fez esse discurso, foram esses. Será que era isso que ele queria causar no público? Então, talvez seja um bom feedback para dar quando a gente tem dificuldade de dar um feedback mais técnico. Já estou com o cartão amarelo, nossa. Ah,
A Raquel usou bem o método sanduíche e, como ela falou, ela usou o mesmo tom durante a avaliação, ela mesma comentou isso. E o ponto de melhoria para a Raquel, o mesmo que eu dei para a Laura, falar o que ela sentiu também. Às vezes a gente tem uma dificuldade, como ponto de melhoria, o desafio, fala o que você sentiu. E aí, counter, Luana, a minha sugestão é, quando for dar o relatório, falar apenas o total das palavras de preenchimento. Fulano 10 és, ciclano 15 és e tal. E depois passa por um relatório mais detalhado no chat, alguma coisa assim, sabe? Só uma ideia. E pode reforçar também algumas dicas para poder diminuir as palavras de preenchimento, como, pessoal, vamos lembrar de fazer as pausas e tal. Eu não sei se foi de propósito, mas eu não vi palavra do dia e gramático hoje, tá? Depois eu até quero perguntar. Tá? Beleza. E, finalizando, a reunião de vocês é sempre um padrão elevadíssimo, vocês são de parabéns. Mas só 2 pontos que eu peguei aqui foi, para otimizar o tempo da reunião e não estourar, concentrar os relatórios de timer e as votações em um mesmo momento, não picar em 3 momentos. Talvez isso seja um ponto que vocês podem ganhar alguns minutinhos ali. Faz a votação em blocos, 3 blocos, e o relatório do timer falando de todo mundo ali. E teve gente que colocou música em alguns intervalos, eu gosto. Em outros, que não teve música, eu senti falta. Acho que é legal botar aquela musiquinha ali quando dá aquele 1 minutinho de feedback e tal. E eu me comprometo a ver os outros 4 avaliadores e passar o relatório para eles depois também. Tá bom, pessoal? Devolvo a palavra para o nosso Toastmaster da tarde, para ele poder encerrar a reunião. Obrigado. E agora vamos para os vencedores do dia, da primeira parte, ou seja, do discurso de Icebreakers e do discurso da Natália. Mas, rufem os tambores. Avaliador, obrigado, Lucas. Gisele Alvarenga. E agora vamos para os avaliadores da segunda parte do dia. Meus tambores. Douglas de Cláudio, infelizmente ele não está aqui com a gente. Fica para uma próxima, a gente guarda isso. Bom que ele vai ter que vir aqui de novo esse ano. Vencedores do dia do discurso preparado, nível 1. Matheus Mussolino. Aqui vai ficar difícil. Vamos ver quem que ganhou. Lucas Ferreira. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje como mestre de cerimônias. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Olavo. Pessoal, vamos encerrar a reunião. Eu sei que hoje ela foi um pouco mais longa, agradecer aí a paciência de todo mundo, mas foi muito legal ver todos os oradores. Foi um aprendizado. Eu acredito que acho que essa é a palavra que a gente sai daqui hoje. A gente aprendeu, mesmo quem não esteve aqui no palco, aprendeu. Eu acho que isso sai com sentimento de gratidão, pelo menos eu saio com sentimento de gratidão nessa manhã. Vamos para os anúncios finais. Pessoal que é os visitantes, a gente tem uma pessoa que é responsável aqui, se você tem interesse em se afiliar à associação aqui conosco, que é o Douglas. Hoje ele não está aqui, né? Acho que ele teve que ir embora um pouco mais cedo, mas se vocês quiserem, podem conversar com o Olavo, que ele pode dar as instruções de como que funciona tudo direitinho. Eu queria também falar das próximas reuniões. Nós temos uma reunião que vai ser em português, que é dia 7 de dezembro, as últimas 2 reuniões do ano, e a reunião em inglês, dia 14 de dezembro. Lembrando que a gente abriu uma outra agenda, dia 14 de dezembro, em português, só que online. Então, quem quiser participar tanto da parcela em inglês, né, da parte em inglês, quanto da parte em português, está super convidado. Vai ser uma maratona final aí, já cantando Jingle Bells, para a gente iniciar as fases de festividades. Também queria falar sobre a confraternização, não vamos esquecer quem está já cadastrado aí na confraternização do nosso clube, que vai acontecer lá em Olhos d'Água, 90 quilômetros mais ou menos daqui. Vamos ter um churrascão, vamos poder ter mais tempo do que os 3, 4 minutos ali do network breaking. Então vamos ter um churrasco e boas conversas ali na próximo fim de semana, lá em Olhos d'Água. E é isso, pessoal. Queria agradecer a todos, chamar todos que puderem vir aqui à frente para a gente tirar uma foto final para nossos registros. Pessoal do online também solicitar que abram as suas câmeras para a gente poder finalizar o nosso momento aqui de hoje de reunião. Hoje dá para poder ligar a luz aqui.